Então, tipo assim, nos Estados Unidos, se você quiser abrir uma empresa hoje, eu tenho eu quero abrir uma empresa de quê? Eu tenho um caminho para você fazer de 1 a 5 milhões. E você provavelmente chega nesse lugar, não é o fim do mundo. Pega o telefone dela depois, tá? Não é difícil chegar a faturar. O desafio é ter lucro. É você precificar bem, entendeu? Porque como tem poder aquisitivo nos Estados Unidos, as pessoas têm dinheiro. Só que se você errar numa margem de lucro, você perde muito dinheiro. É verdade. Então, o maior desafio é esse, né? Tipo, eu costumo dizer que se a empresa é um corpo, o maior problema é o sangue que tá indo embora, que é o dinheiro. O marketing tradicional, ele come o marketing digital no café da manhã. É mesmo? Então, o marketing digital é um complemento. Então, por exemplo, eu gosto do digital. É porque quando a pessoa abre a empresa, ela fala, eu vou fazer o digital, eu vou crescer a minha empresa. Tem gente que cresce no digital, não tô falando que não funciona. Eu só tô dizendo assim, o marketing tradicional é um marketing que chega mais rápido, mais barato. Eu recebi uma coisa pelo correio para eu fazer um survey de uma empresa. Eu falei, gente, eu já ia jogar fora, só que o cara botou uma nota de $1. Aí o que eu fiz? Peguei a nota de $1 e pus na minha carteira. Quem disse que eu consegui jogar o survey fora? Eu fiz o survey. Tá brincando. Porque eu fiquei com o pé na consciência, né? Porque o Espírito Santo falou, tadinho do cara, mandou $1 pra você não vai fazer um survey pra ele, não custa nada. Fui lá, fiz o survey. Passou 2 semanas, chegou $5. Pra eu fazer um survey mais complexo. E esse cara ganha benefício disso, porque ali nesse survey eu tô dando pra ele informação que ele vai melhorar o produto dele, blá, blá, blá. Ou seja, ele ficou me alimentando, se eu não me engano, o último que ele mandou foi $10. E eu fui fazendo um survey pra ele. Por quê? Porque o cara entendeu uma coisa muito estratégica pra marketing. Marketing é furar a bolha da atenção. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América podcast. Estou aqui com mais uma Vida Inteligente. Hoje eu vou conversar aqui com a Fernanda Mello, que é Business Consulting. Agora eu falei inglês, né? no teste aqui, primeiro eu tinha falado consultora de negócio, de empresas, né? Bom, Fernanda, seja bem-vindo, boa noite. Não esquece de apresentar a pessoa que está nos bastidores, por favor, né? Então vamos lá. Vamos brigar comigo. Eu fiz uma primeira apresentação, esqueci de alguns detalhes. Mas, pessoal, um prazer conhecer vocês, né, Wagner, sua esposa. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E um prazer estar aí conversando com a audiência. Eu sou a Fernanda Nogueira de Mello. Então, às vezes, vocês vão me ouvir Fernanda Nogueira, Fernanda Mello. Sou casada com meu marido, o Alessandro, que está aqui. Lá de Araputanga, Mato Grosso, se tiver alguém assistindo aí de Araputanga. Uau. Nós temos um Mato Grossense aqui. E a gente veio aqui para os Estados Unidos em 98 com a minha família. Aí eu estudei Business Management aqui nos Estados Unidos. Trabalhei muitos anos em empresas americanas. E peguei uma posição de gerência muito nova. Fui crescendo assim na corporação americana. E depois resolvi abrir uma empresa de consultoria. E estou aí desde 2019. E quando eu abri a minha empresa para trabalhar com americanos, os brasileiros me encontraram. Hoje, 80% a 90% dos nossos clientes são brasileiros. A gente também atende cidades, a gente atende a cidade de Somerville, atende americanos, mas assim, eu atendo muitos brasileiros porque não temos muitos consultores de empresa nos Estados Unidos que falam português. Português, então, os interessante. latinos, brasileiros, eles me procuram e a gente está aí nessa jornada. Já vamos completar entre todas as empresas do nosso ecossistema em torno de 941 atendimentos. Uau! Nós já atendemos muita gente. Trabalhamos muito, né? Faz quanto tempo que você está nesse ramo, no mercado? Atendendo direto teus clientes, né? Eu comecei a trabalhar assim, nessa área de gerenciamento e de business nos Estados Unidos. Eu fui treinada por uma consultora de empresa logo quando eu casei, em 2006. Então, logo que eu fui treinada... Logo ali, né? 2006. Logo quando eu casei. Você só chegou aqui para casar com ela? O Alessandro chegou para casar. Chegou para vir cuidar de mim. Mas assim que eu fui treinada por uma consultora, eu estava ainda naquela indecisão. A minha mãe queria muito que eu fizesse enfermagem. Aí a consultora, ela me treinou, porque eu trabalhava de assistente dentista. Surgiu uma vaga para trabalhar de... administração, assistente de administração, e logo depois o gerente foi embora, tipo, poucos meses. Uau. Aí eu tava fazendo uma vaga de secretária, eu fiz um trabalho tão bom que eles me ofereceram uma vaga de gerência. Tipo, eu era muito nova. E aí eu falei, olha, eu nunca fiz isso, eu tô na minha transição, acho que eu tô indo pra faculdade, para outro curso, mas faz assim, traz alguém para me treinar, que aí eu posso ver como eu vou me sentir. Aí eles trouxeram uma das melhores consultoras de empresa na área dentária aqui em Massachusetts, o nome dela era Nancy, foi uma mentora para mim, e ela me treinou e ela falou, olha,
você pode preparar. Assim que você tiver mais tempo, você vai ser consultora para mim. Você tem um olhar... Você nasceu para ser consultora. Tipo, ela basicamente profetizou minha vocação. Aí, depois daquilo, eu entendi. Eu comecei a me apaixonar por aquilo. Consegui muitos resultados naquela empresa. Então, eu fui construída... Eu costumo dizer que eu não terminei meu MBA, porque eu acho que meu MBA foi na prática. Na prática. Então, eu fui fazendo cursos especializados. Fiz 2 anos de business com os créditos, né? Tipo, quase dar um bacharelado. Mas eu preferi mesmo... Eu costumo dizer, eu prefiro a prática do que a teoria. Prática. Porque na área de business é resultado. É conseguir implementar. Aí eu abri a empresa em 2019. 2019, já tem quase 7 anos de mercado. Nem me fala, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Mas aí é que tá a diferença. Você falou uma coisa de resultado, depois eu quero puxar novamente nisso. Mas engraçado que você começou no mercado nichado, né? Porque para dentistas, né? Odontologia. E hoje você, na verdade, transformou o teu negócio para prestar consultoria para qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de business, correto? Exatamente. Eu costumo dizer que é tipo aquela coisa assim... Eu falo assim, todos os planos que eu fiz para minha vida, Deus mudou. Entende? Parece que foi uma armadilha de Deus. Mas foi boa. Se alguém te falasse assim, olha, você vai fazer uma business management, vai trabalhar com brasileiro, eu já ia falar, como, né? Tipo, eu nem sabia o que era o mercado. Eu era muito inserida no mercado americano. Tipo, eu não tinha noção do que era os business de brasileiro, assim, no sentido de entender o que se passa nas empresas. Toda a minha referência é a empresa americana. Só que a odontologia é uma prestadora de serviço. Então, ela tem o quê? Ela tem o schedule, ela tem o gerente de projeto, ela tem a pessoa que dá o orçamento. Então, ela tem basicamente o mesmo formato de empresa de limpeza, de empresa de construção, de empresas que os brasileiros fazem. A parte da administração, né? Então, quando eu abri a minha empresa, eu tinha mais ou menos assim, eu queria, na verdade eu não precisava, eu não tinha um non-compete, mas eu não queria, tipo, infringir demais o mercado dos meus... Da corporação que eu tava saindo, que era uma corporação muito grande, eu fiquei com medo dos advogados, né? Então eu falei, eu não vou abrir uma consultoria de cara para dentário, eu vou explorar o mercado. Então, quando eu atendi a minha primeira empresa brasileira, eu falei assim, é o mesmo processo. Uau. É a mesma coisa que eu aprendi, tipo assim, porque qual que é o desafio? Aí também a área da beleza. O desafio do brasileiro que trabalha em beleza, limpeza e construção o schedule tem que estar cheio, não pode ter cancelamento, tem que fazer um bom preço, tem que bater uma margem de lucro. O escritório é bem parecido, tipo, os objetivos são bem parecidos, as pessoas que trabalham, tipo, até a organização, né, é bem parecido. Então, para mim, foi uma transição muito engraçada, porque eu falei, isso aqui que eu fazia, tipo, até os formatos de algumas coisas que eu usava, né, eu fui mentorada nessa última corporação que eu trabalhei por um CFO, que foi, tipo, meu professor, foi melhor que qualquer faculdade, mas, assim, as planilhas que ele me ensinava, os números que eu tinha que acompanhar, todos os KPIs são praticamente idênticos. Então, hoje, eu gosto de atender prestadores de serviço, porque eu tenho muito treinamento. De vez em quando chega um chorando, ai, Fê, eu tenho um restaurante, ai, Fê... eu já fiz, eu tenho uma cliente, um super case de sucesso, franqueou, o restaurante dela está crescendo, já virou uma franquia. A gente consegue aplicar, mas eu prefiro trabalhar com serviço, não com produto. Prestadores de serviço, não com vendedores de produto. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, Fernanda. Qual que é, assim, quando as empresas te procuram, os empresários te procuram, qual que é a maior dificuldade que você vê que eles estão enfrentando? Tem algo que é comum entre eles, ter o mesmo tipo de dificuldade? Nos Estados Unidos, o principal problema é a margem de lucro. Então, tipo assim, cada pessoa me procura por um motivo. Eu ouvi você falando isso na sua palestra. Cada pessoa me procura por um motivo, mas basicamente, quando a gente sacode a árvore, é muito raro. Então, vamos pegar aí. Eu tenho um bom banco de dados. Fora o banco de dados que eu compro do mercado para eu poder... quando eu vou dar um conselho para uma empresa, eu leio o benchmark do mercado. Olhando o mercado, olhando meus clientes, a margem de lucro é baixa das empresas. Porque o custo é muito caro. Então, por exemplo, mas você faz uma casa e vai ficar $20 mil para você fazer um remodeling. Mas o cara que você paga é caro, o material é caro, a manutenção de uma empresa é caro, o contador é caro. Então, tipo assim, nos Estados Unidos, se você quiser abrir uma empresa hoje, eu tenho eu quero abrir uma empresa de quê? Eu tenho um caminho para você fazer de 1 a 5 milhões. E você provavelmente chega nesse lugar, não é o fim do mundo. Pega o telefone dela depois, tá? Não é difícil chegar a faturar. O desafio é ter lucro.
é você precificar bem, entendeu? Porque como tem poder aquisitivo nos Estados Unidos, as pessoas têm dinheiro. Só que se você errar numa margem de lucro, você perde muito dinheiro. É verdade. Então, o maior desafio é esse, né? Tipo, eu costumo dizer que se a empresa é um corpo, o maior problema é o sangue que tá indo embora, que é o dinheiro. Então você trabalha mais focada no resultado. E a pessoa vai vender um serviço por 100 mil, você fazer ela faturar, sei lá, no mínimo 50%. Não, eu estou dando um exemplo aqui, mas o teu foco é no resultado de lucratividade. Exatamente. Não é muito em organização, de pagamento de contas, de... O que você vê... Desculpa, eu vou emendar a pergunta e vou te perguntar. O que você vê em relação a custos? Porque uma coisa é custos, outra é despesa, né? Se quiser complementar aí. Eu vou falar só sobre essa questão, né, da questão do lucro. Eu acredito assim, como eu fiquei de 2006 até 2019, né, gerindo empresas americanas, eu passei por muitos consultores. O consultor bom é aquele que produz resultado de lucro ou algum resultado financeiro. Então, eu pauto o que eu faço para o meu cliente assim. Ok, eu posso melhorar um processo, mas esse processo vai gerar dinheiro e vai dar lucro? Então, todas as decisões que toma na empresa, eu penso muito no lucro. Então, vamos supor, eu tenho 5 opções de software. A minha percepção é sempre, qual é que vai me diminuir a minha despesa? Qual é que vai ser rápido de implementar? Qual que vai me dar resultado de lucratividade? Então, eu faço muitas coisas. Eu te ajudo a desenhar uma estratégia de marketing, eu te ajudo a desenhar uma estratégia cultural, eu te ajudo a desenhar um schedule, eu ajudo a organizar a parte administrativa. Mas depois que você passar pela minha consultoria, se você não tiver lucro, eu não fiz o meu trabalho. Faz sentido? Faz muito sentido. Então, esse, para mim, assim, é lógico que são várias métricas. É faturamento, é lucro, é diminuição de despesas, né? Aí certo. Agora entrando, diminuição do que a gente chama de cost of goods sold, que vai ser a despesa variável, né? O custo variável. Claro. É diminuir a despesa fixa, né? Que vai ser o fixed expense, que nos Estados Unidos a gente chama de overhead também. Tudo, a gente vai tentar fazer tudo. Mas com o foco de melhorar o lucro. Sempre no lucro. Fernanda, geralmente você precisa acompanhar a empresa por quanto tempo para você conseguir alcançar esse resultado? Olha, nós desenvolvemos um framework, né? Porque cada empresa é um corpo. Mas a gente desenvolveu um framework que se você tiver uma pessoa... Eu costumo falar assim, vamos supor, você é um construtor me assistindo. Se você tiver uma pessoa que trabalha no office, em 8 reuniões eu consigo fazer essa pessoa ficar uma baita gerente. Tipo, ela vai saber tudo o que precisa ali do office. Só que às vezes, dependendo do nível de aprendizado, tem gente que pega em 8 semanas perfeito, tem gente que às vezes precisa voltar para poder, tipo... organizar um pouquinho aqui. E tem gente que às vezes me pede para eu ficar gerenciando. Então, a gente tem uma empresa que continua os processos. Mas o nosso framework é em 8 semanas. Em 8 semanas. 8 semanas a gente monta gestão financeira, gestão ali, básica de RH, para pelo menos dar um pouco mais de produtividade, e uma estratégia boa de venda e marketing para a pessoa escalar. Você também trabalha com marketing e vendas? A gente trabalha no sentido de montar estratégia, porque eu costumo dizer assim, o marketing é uma parada muito louca, porque o marketing é um mundo. Então, vamos supor, quando a gente fala marketing, tem o cara que faz só o design, aí tem um cara que faz só o site, aí tem um cara que faz só o SEO, aí tem um cara que faz só o backlink. Então, tipo assim, é um mundo. Então, quando a gente usa a expressão nós ajudamos na estratégia de marketing e venda, é porque assim, você precisa desenhar o que vai funcionar para o seu mercado. Então, por exemplo, eu atendi uma pessoa esses dias que ela chegou pra gente, que ela tinha gastado assim, milhares de dólares. Por quê? Porque ela saiu atirando para todos os lados. Para dizer a verdade, eu acho que o maior benefício da consultoria de empresas é informação. Porque, por exemplo, eu vou abrir uma empresa aqui. Você não conhece esse mercado. Você não sabe onde investir. E o problema é que quem vende marketing e produtos de venda e marketing, essas pessoas são muito boas de venda. E às vezes o produto dela é bom, mas ele não é bom para você. Então, o ideal é você sentar com alguém que... Não precisa ser eu, né? Tem outros bons consultores. Mas sentar com um consultor, fazer uma pesquisa de mercado. A gente tem uma vantagem que a gente tem muitos dados. Então, tipo assim, a gente deve ter ajudado, eu vou chutar porque eu não me lembro, 400 empresas de limpeza, 350 salões de beleza. Então, eu vi gente aplicar de tudo. De tudo. Então, se você falar para mim assim, por exemplo, a gente atua muito... Você já sabe o que dá certo, que não... Orlando, Massachusetts, um pouquinho em Washington, um pouquinho no Texas,
New Jersey, Georgia. Todo lugar que tem brasileiro, a gente tem cliente. Então, a gente tem um banco de dados muito bom para você. Eu costumo dizer que quem garante as coisas é só Jesus, né? Eu não garanto nada. Mas, geralmente, o cliente que passa por mim, ele faz duas coisas. Ou ele vai começar a investir em marketing gastando muito menos, ou ele já investiu em marketing e chora porque ele não me conheceu antes. Uau. Porque eu já viro e falo assim, pô, isso aqui não precisava, isso aqui nunca deu certo aqui nessa região. Faz sentido? Isso faz sentido sim. E deixa eu te perguntar. Às vezes o mesmo marketing que você faz aqui em Massachusetts, vamos falar da campanha publicitária, né? Porque como você falou, o marketing, eu estudei um pouquinho de marketing e a gente sabe que o marketing engloba muita coisa. Tem várias áreas distintas. Mas vamos falar da publicidade que as pessoas... que vamos dizer que é a vitrine, né? Onde você mostra a sua empresa, o seu produto, que é a parte atrativa. O mesmo que é feito aqui em Massachusetts, de repente na Flórida, no Texas, tem que ser algo diferente, não funciona daqui para lá. Daí, quando passa com você, você entende a empresa e você consegue analisar isso? Sim, porque, por exemplo, os Estados Unidos é exatamente isso. São Estados Unidos. Cada estado é um mundo. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, e outra coisa, e a venda e o marketing do Brasil é outro mundo. Então, às vezes, a empresa vem do Brasil de venda ou marketing. E não falando mal, porque eu acho que o Brasil está muito na frente em muitas áreas. Tem muitos bons profissionais no Brasil. Então, esse negócio de a empresa veio do Brasil de marketing não sabe fazer nada, isso não é totalmente verdade. Eu já tive clientes que tiveram empresa do Brasil que entenderam muito. Só que quando você roda uma campanha, alguma coisa, tem algumas palavras, tem algumas fotos, algumas coisas que vão conectar com as pessoas da região. Então, por exemplo, em Massachusetts, eu não sei vocês aqui se vocês atendem americano. Quando você liga para uma pessoa para poder vender, a pessoa já atende o telefone falando assim, o que você quer? Por quê? Porque a Nova Inglaterra, que é essa região aqui, foi irlandês, italiano e grego. Não sei se você já trabalhou com alguns, mas eles são a topeira. Por quê? Porque é um tipo de pessoa, é uma coisa cultural. Né? Não é falando mal, porque eu amo meus clientes italianos, claro. Mas o meu cliente italiano, ele chega com uma caixa de donut, joga na minha mesa, good morning. Isso para ele é normal, entende? Então, você tem que entender como que as pessoas conversam. Então, vamos supor, se você mandar um e-mail muito enfeitado, olá, ótimo dia, como você tá? O tempo tá ótimo, você precisa fazer uma coisa na sua... Você entendeu? Automaticamente é como se já vão te enviar de volta um palavrão. Você já criasse uma rejeição. Certo. Então, por exemplo, o e-mail que você manda em Massachusetts não é o e-mail que você manda no Texas. Então, às vezes eu pego empresas que fazem campanha ou estratégia orgânica de marketing no Texas de bater na porta e levar uma torta. Se você bater numa porta em Massachusetts e levar uma torta para alguém, a pessoa chama a polícia e te dá um tiro. Por quê? Porque as pessoas não são receptivas. Sim. Então, você tem que aprender a falar do jeito que elas falam. E elas respeitam mais. Então, por exemplo, às vezes, se você for fazer uma campanha, às vezes você é mais direto ao ponto. Eu costumo dizer, até mesmo na construção do site, porque uma das coisas que a gente faz, porque eu costumo dizer que o marketing, para você ter resultado, então você está me assistindo, você está falando, o que eu faço para ter resultado? Você precisa de ter uma boa captação, mas a pessoa, ou ela vai para o site, ou ela vai para o Google Profile, ou ela vai para a rede social, que são as vitrines. Aí chega na rede social e chega no site, se não conversar, a pessoa sai fora. Então, você gastou aquela nota para trazer uma pessoa, chega lá, não conversa. Então, por exemplo, o site de uma pessoa que está atendendo clientes na Nova Inglaterra, eles têm que ser muito direto ao ponto. Eu tenho que entrar no seu site rápido, Wagner, e saber quanto tempo de experiência você tem, sem ter que descer o site. Se você tem bom feedback na internet, se você tem seguro ou as licenças que eu preciso. Se isso não tiver ali no início, você já perdeu tempo, porque eu não te conheço. Eu te achei no Google, entende? Outra coisa, as pessoas daqui... Que dica, hein? Anotou aí? Valiosa. Opa, essa aí vale ouro, hein? Eu peguei de graça aqui, ficou gravado. Mas para pensar, nós estamos num polo, igual, você tá sentado, a gente está sentado aqui. Ali tem a Tufts, você anda um pouquinho, tem Harvard, você anda um pouquinho, tem o MIT. Então, o que acontece? O homeowner da nossa região, ele normalmente é uma pessoa super educada. Ele é uma pessoa que lê muito. Então, o que vai acontecer? Você sabe aquela persuasão de marketing? Sabe? Não funciona muito. Você já tem que tirar a objeção da pessoa de cara. O que a pessoa quer? Eu posso confiar em você? Você tem os seguros? Eu vou ter problema com você? O que meus vizinhos dizem a seu respeito? Porque a pessoa vem fazer um curso na Harvard, aí a Boston Scientific criou uma base para a pessoa morar aqui, aí a pessoa vai comprar uma casa nas regiões. Então, essa pessoa, você vai limpar a casa dela, você vai... Então, e a gente também tem muito indiano e muito asiático. E esse grupo de pessoas é mais tough ainda. Porque, por exemplo,
Eu vendia muito para indiano e eu vendia muito para asiático. Você tem que entender a então cultura. Então você é ninja mesmo, hein? Você tem que entender a cultura. Tipo assim, vamos supor, se eu for vender para um brasileiro, o brasileiro gosta mais de detalhezinho. Então, por exemplo, quando eu vejo um e-mail muito fofo, enfeitado, eu falo, não, o brasileiro gostaria disso. Por quê? Porque na nossa cultura, no Brasil, a gente é muito mimadinho, a gente gosta da aguinha. Sabe, tipo, eu vejo as meninas da beleza do Brasil mesmo, aí o cafezinho enfeitado, aquela coisa, porque isso é uma coisa muito da nossa cultura. Nós somos muito detalhista com detalhe. O americano, tipo, raiz aqui, né? Vamos falar do americano. Tipo, o que é descendente de italiano, de irlandês, que ficou aqui na região. Ele já é mais direto ao ponto. Então, ele é mais assim... Se você der uma aguinha enfeitada pra ele, ele provavelmente vai falar assim, I don't have time for this. Yeah. Tipo assim, me dá o que eu preciso. Rápido. Então, ele tá pensando mais assim... Pra você construir um relacionamento com ele, primeiro você se prova pra você entrar no mercado. Quando você entra também, eles são muito... Sabe aquela coisa das gangues irlandesas e da máfia italiana, de muito família? É tipo assim, é uma barreira para entrar. Mas quando você entra, acabou. É aquele construtor que ele te conhece e vem um funcionário seu querer roubar, ele te liga. Seu funcionário tá roubando. E ele tá pedindo... Ele quer fazer para mim por metade do preço, mas você é meu cara. Tipo, você consegue essa lealdade. Eu gosto muito disso. Se você perguntar para mim, mas você gosta mais do pessoal do Texas, porque o pessoal do Texas é mais doce? Eu falo não. Eu gosto do pessoal daqui porque eles são difíceis, mas eles são muito leais. Muito fiel quando você entra. No Texas, todo mundo é fofinho com você. Mas o cara chama a imigração. Eu te confesso que quando eu cheguei aqui, eu gostei. Principalmente esses americanos que tu estás falando aí, né? São pessoas que, assim, primeiramente, eles confiam em ti, né? Se você não dá um voto de confiança, não pisar na bola com eles... Pronto, você tem tudo com eles, né? Desde que você seja leal com eles. Isso é muito interessante. Mas quando eu falei ali que você é ninja, vender para indiano e tudo mais, porque o que a gente ouve falar aí que eles são muito difíceis de negociar com esse pessoal, né? Com esse povo, né? Mas tá vendo? É entender a cultura. Então, por exemplo, o indiano... Você já está há bastante tempo aqui, você já... O indiano e o asiático, eles são muito focados em status. Você tem que entender a cultura. Eles não querem preço baixo. Eles querem quem faz muito bem feito. Tem todas as credenciais que eles querem. Eles querem uma pessoa de alta confiança. Mas ele vai chorar com você até você... Porque é cultural. Eu costumo falar para os meus clientes brasileiros assistir um seriado que tem na Netflix que chama Indian Matchmaking. Pra eles entenderem que o cara não tá chorando só com ele. É cultura. Eles choram pra tudo. É cultural. Sabe, tipo, igual no Brasil... Tem certas coisas que são culturais. Na Índia é assim, ele chega em casa celebrando. Quanto que você conseguiu de desconto? Então, se a pessoa não pedir desconto... Então, quando você vai dar um orçamento para uma família indiana, você já tem que colocar uma certa ancoragem esperando já. Que eles vão chorar. E outra coisa, eu sou mineira, né? Então, nós mineiros somos muito fofo, né? Nós somos os mais hospitaleiros do Brasil. Se você for muito fofo com certas culturas, para eles é fraqueza. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um orçamento para o indiano, geralmente eu faço assim. Olha, eu tenho esse preço, mas depois você me liga. Eu não insisto, eu não passo a mão. Por quê? Porque para ele, se eu ficar fazendo isso, eu desvalorizo o meu produto. Então, eu uso muito aqueles gatilhos de descaso. Então, por exemplo, eles compram casas em lugares igual Dover. Aí você vai dar um orçamento para ele, aí se ele ficar chorando demais e você chegou já no seu negócio, eu gosto de falar mais ou menos assim. Deixa eu achar um cliente, um amigo meu que faz o que eu faço, ele faz para clientes em Framingham. É porque eu sou especializada em Dover, mas eu acho que você não quer pagar o que seu vizinho pagou. Assim, na lata. Na lata dele. Por quê? Porque ele não quer o cara de Framingham. Isso com o indiano. Ele quer com o indiano. Ele quer a qualidade do vizinho dele, porque ele quer ser tão bom como o vizinho dele, mas ele quer que você abaixe o preço. Então ele quer o cara que faz em Dover com o preço de Framingham. Entendi. Entende? E eu acredito assim, quando você está lidando com asiático, indiano, russo também, isso é muito do russo, se você for tough, ele te respeita. Então, por exemplo, você está limpando uma casa, eu já tive muita reclamação das meninas. A mulher fica atrás, você pode virar para ela numa boa e falar assim, para de andar atrás de mim, senão eu não vou limpar a sua casa. Isso para eles é normal. Conversar. Eu trabalhava, a gente contratava muito médico e dentista da Índia. Tinha dentista da Índia que ele era tão chato que eu falava assim, você não pode entrar na minha sala. Por favor, fica pra fora da minha sala. Eu não converso com você. E a gente era brother.
Sério? Porque na cultura deles, eles são muito direto. Só que pro brasileiro isso é o fim do mundo. Porque se eu falar isso para um cliente brasileiro, ele fica dodói e chora por semanas. Uau. Porque não é da nossa cultura. Se eu falar isso pro meu cliente mineiro, nossa Deus, eu perco meu pão de queijo forever. Entendeu? Mas pro asiático, pro indiano, por exemplo, o asiático e o indiano, eles têm dificuldade de pagar. Então você tem que chegar na casa dele e falar assim, ó, tô com o seu telhado aqui, eu não vou te pagar, eu não vou pôr até você me depositar meu dinheiro. Pode depositar que eu tô te esperando. E ele vai gritar com você, e você vai gritar com ele, ele vai te pagar e ele vai continuar sendo seu cliente. Uau. É nessa linha. Que dicas, hein? Vocês que estão em casa aí não podem perder isso aí. Você que trabalha com clientes. Não, mas é porque os meus clientes chegam. Ai, Fernanda, eu tô passando tanta raiva com esse indiano. Eu falo assim, mas como é que você tá conversando com ele? Tem, por isso que eu te perguntei. Não, porque ele me fala que isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Eu vou lá e vou dando assistência. Meu filho, eu falo assim, meu filho, esse cara vai consumir a sua alma. Você pode falar com ele assim, pra eu voltar na sua casa é $200. Quer que eu vou? Porque senão eu não vou voltar aí mais, não. E é isso que eu tô dizendo. Eles conversam assim entre si. Pra eles, isso não é o fim do mundo. Mas se você for bonzinho, ele vai entender o quê? É fraqueza, eu vou tirar proveito desse cara. Então, é uma questão cultural mesmo. Tipo, eu costumo falar que pra gente que é brasileiro, a gente tem que romper essa barreira. Porque a gente tá querendo conquistar o cliente, aí a gente fica dando. Só que, na verdade, isso acaba desvalorizando o nosso trabalho. Não, eu tenho clientes... Eu posso ligar hoje, eu tenho asiáticos e indianos pra eu pedir trabalho. Eles me contratam assim, porque eles me respeitam. E eu falava pra eles... Conversava com eles assim, tipo, igual eu tô conversando com você. Entendi. Fernanda, você trabalha com bastante, você tem bastante, a maioria dos clientes você falou que são brasileiros. A gente vê, pelo menos, conversei já com várias pessoas, há uma certa concorrência, né? Muita briga por preço. Como é que você incentiva o teu cliente a não estar fazendo isso? Porque há mercado para todos aqui, né? Há mercado para muita gente. O que você está falando, essas dicas aí, se você está em casa, volta o vídeo e anota porque vale ouro. De verdade, essa forma de tratamento, né, de você valorizar o seu produto, isso que importa. Eu penso, né, a minha forma de pensar é o seguinte, se tem 10 clientes e tem 3 prestadores de serviço, não queira pegar os 10 tudo para você, fazendo um preço lá que depois você vai falar, já falou um pouco também, né, sobre custo, né, sobre lucratividade. Às vezes a pessoa tenta pegar os 10 para abraçar tudo e o lucro é o mesmo que se tivesse pego por um preço justo, 3, por exemplo, 3 clientes e 3 prestadores de serviço pegariam, ficaria 3 de cada. Eu botei 10, mas sei lá, um pega 4. E o que você, como que você procura, não sei se você faz esse trabalho também, de aconselhar nessa parte, de valorizar essa mão de obra. Não cobrar algo estratosférico, mas cobrar o justo, né, e fazer o trabalho bem feito. Ó, eu posso dizer pra você assim, sem medo de errar, eu acho que se tiver algum cliente me ouvindo, ele pode escrever aqui. Só de ajudar o meu cliente na precificação, e geralmente eu consigo fazer isso em 3 reuniões, o meu cliente vai receber milhões de dólares de volta no ano, no próximo ano. Porque a maior parte das pessoas está precificando errado. E quando eu falo precificar errado, não está precificando errado para muito. É isso que é muito interessante. Então, vamos supor, quando você faz muitos trabalhos no ano, a margem de lucro, só para vocês terem uma noção de mercado, a margem de lucro anual de mais de milhares de empresas na área de remodeling é 7%. Só isso? Só isso. Então, na área de remodeling, essa é a média nacional alta, porque a baixa é 3 a 4. Então, o que isso significa? Que quando o cara pega uma obra, ele vai tirar labor. Labor é em torno de 60%. Ele tirou labor com material, 60%. Aí tem custo fixo. Se o cara tiver um office com luz, internet, o cara fica assim. Sim. Então, é muito comum o brasileiro ele se acomodou com isso aqui. Ah, não, eu perco em alguns, mas eu ganho em outros. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles. Tipo assim, se você estiver fazendo isso e achando que isso é normal, isso não é normal. Porque assim, quando você ganha em uns e perde em outro, o que você ganhou tá pagando esse. Você pode, às vezes, break even. Então, por exemplo, é o meu season, tem que pôr meus meninos para trabalhar. A gente pode fazer 0, né? Eu paguei meu custo, minha mão de obra, meu salário. Muita gente não tira salário. Paguei meu overhead, minha despesa fixa, paguei meu imposto e tive 0 de lucro, pelo menos está tudo pago. Não é isso que eu vejo. Quando eu pego uma empresa que está com lucro baixo, abaixo do mercado, geralmente ela perdeu dinheiro em vários trabalhos durante o ano. Aí você imagina, o cara começa pegando pouco trabalho, mas tem empresas que estão me ouvindo, eu atendo empresas acima
Eu não gosto de atender empresas acima de 5 milhões, né? Eu gosto de atender empresários menores. É o meu alvo, é ajudar você a chegar em 5 milhões. Então, eu tento pegar 5 milhões para baixo. De vez em quando, tem um amigo, uma pessoa que eu conheço que eu atendo grande. A empresa grande está com o problema da empresa pequena. Por quê? Porque ela começou fazendo errado quando ela era pequena. Aí, antes, ela dava preço em 500 mil anos. Agora, ela dá preço em 1 milhão. O mesmo lucro que ela perdia, ela está perdendo. Então, ela precisa corrigir. Aí, a gente tem 2 problemas. Ou seja, não adianta aumentar o volume se a margem de lucro continuar a mesma. E foi um dos motivos que a gente teve que fundar uma empresa de bookkeeping, é esse. Porque, por exemplo, eu não consigo precificar nada se eu não souber quanto que eu tenho que tirar para minha despesa fixa. Porque a despesa variável, o custo, todo mundo sabe. O construtor, em 2 minutos, ele sabe quanto que ele vai gastar de material e de labor. O problema é a fixa. O cara não sabe. Aí o cara chuta. Eu acho que é 12. Eu acho que é 15. Eu acho que é 16. Então, eu peguei muita empresa. Tipo, eu atendi empresas, assim, que faturam 4 milhões. Que eu cheguei lá, ela falou, Fernanda, eu tô engarrada em 2% de lucro tem 2 anos. De como que eu saio daqui? Aí eu viro pra ele e falo assim, vamos ver como é que tá o seu preço. Porque geralmente o problema tá no preço. Aí quando eu vou ver onde tá o preço... Quando eu vou olhar o preço, eu falo, peraí, esse markup aqui saiu de onde? Eu tinha um relatório, aí eu tenho um bookkeeping, aí eu tiro o cash, aí tá tudo bagunçado. Então, a gente tem que tirar essa bagunça, a gente tem que limpar, a gente tem que pegar a margem certa. E aí, a gente tem que observar a margem, que a margem muda. Então, a gente tem que colocar o markup. Aí, você vai conseguir dar um preço para pelo menos tirar um lucro certo. Porque a grande maioria dos meus clientes que passam pela consultoria, eles vão bem acima desse 7%. Entende? Eles conseguem ter lucro. Só que ele vai ter que olhar trabalho por trabalho. Você não pode dar preço sem saber exatamente sua margem de lucro, bem feita, tirada de um bom bookkeeping. Faz sentido? Então, esse é um problema. Não saber precificar. A gente tem um outro problema, que eu costumo dizer que é a síndrome do vira-lata. Que o brasileiro se sente inferior. Eu sentei com uma pessoa esses dias que ela pegou 3 orçamentos. Ela pegou de um americano, de um hispano e de um brasileiro. Qual era o menor? Brasileiro. E não era por diferença, assim... O cara não pegou o brasileiro com medo. Uma pessoa deu um orçamento de 120 mil, o hispano deu 70 mil, o brasileiro deu 47 mil dólares. Uau, é muita diferença. E aí, o que acontece? Como o brasileiro entra no mercado, ele entra com um pensamento assim. E isso é uma coisa... Eu tenho dito isso pro Rony. Eu tenho tentado plantar uma semente para ver isso melhorar. Eu não quero aceitar que isso é a nossa cultura. Entende? Eu não quero aceitar. Porque, tipo assim, a gente sai do Brasil, os políticos estão nos roubando... E a gente fica, tipo, um querendo matar o outro. Eu não quero aceitar que é uma cultura. Eu quero aceitar que é um trauma que a gente tá vencendo. Certo. Entende? E eu acredito que é uma oportunidade fazer isso. Mas aí o que acontece? Eu vou lá, ajudo você a olhar na planilha o seu preço. Eu tenho brasileiros que olham e falam, eu não consigo dar. Por quê? Por causa de uma coisa emocional mesmo. Emocional. E aí eu fico muito frustrada porque... eu atendo empresas americanas. Aí o meu cliente construtor americano, que fatura 1 milhão de dólares, ele tem um lucro do meu cliente brasileiro que fatura 3. Uau. Por quê? Porque o americano não faz. O americano sabe o valor dele. Entendi. Ele não vai. E ele, é o que você falou. Ele prefere pegar 4 trabalhos para ter o lucro que ele teria em 10. O brasileiro não. Eu acho que é uma coisa também da cultura latina. A cultura latina não pensa a longo prazo. Ela é muito passional. Eu quero fechar o trabalho hoje. Se você fecha todo o trabalho que você dá preço, seu preço está baixo. Porque a margem de lucro de um bom fechamento, 40%, 60%, às vezes uma indicação pode chegar a 86%. Mas você fecha todo o trabalho, eu tenho cliente que abre a boca e fala, nossa, todo trabalho que eu dou preço, eu fecho. Meu processo de venda é maravilhoso. Aí eu falo, vamos ver o preço, né? E também eu sempre falo com as pessoas, às vezes não é muito. Fernanda, se eu aumentar o preço... Eu vou dar um exemplo. Eu tive um casal... que eles compraram um schedule de limpeza. Eles compraram um schedule de limpeza de uma empresa de 1 milhão de dólares. Então, compraram o schedule. Eles pagaram em torno de próximo desse valor. Quando eles revisaram os preços, aumentaram os preços, se eles vendessem o schedule de casa, todo mundo aceitou. Mais de 300 clientes aceitou o aumento de preço. Só que sabe o que acontece? O brasileiro que chegou nos Estados Unidos há menos de 10 anos... ele tem mais facilidade e abertura para fazer isso. Porque eu acho que ele não tem tanta programação neurolinguística que você é um subemprego. Então, esse casal, muito rapidamente, aumentou o preço. Se eles venderem a empresa hoje, ela vale 2,6 milhões. Uau! Só com o aumento do preço. Porque a casa de limpeza, ela... Inclusive, hoje, dos business que os brasileiros fazem, quem tem mais lucro é a limpeza residencial. Se você perguntar para mim assim, o que eu abro nos Estados Unidos...
Vai ter mais lucro. Limpeza residencial. Sério? Uma cliente minha que tem uma empresa de 1 milhão de limpeza residencial, ela tem quase o lucro do meu cliente que tem uma empresa de 4 milhões de construção. Que isso? É. Porque a limpeza residencial, ela é previsível, ela tem um baixíssimo overhead, o labor dela tem um turnover menor, que as meninas ganham bem, né? Então, se você precificar bem, você consegue ter um... Não, as minhas clientes de limpeza residencial estão super bem, tipo, escalando as empresas. Porque às vezes o pessoal fala muito, né? A construção é o grande cavalo de ouro. A construção, ela é um volume alto, mas na hora que você vai enxugando... Certo. O lucro é menor, né? Com certeza. O benchmark nacional da limpeza residencial é 15%. Da construção, fica 3 a 7%, oscilando. Porque a construção também vejo que tem maquinário, tem várias outras coisas, e risco também, né? De funcionário e tudo mais, que não tem numa companhia de limpeza. Companhia de limpeza, o serviço ele é limpo, né? O nome já fala, o serviço é praticamente limpo. Tem produtinho de limpeza, uma coisa ou outra, mas não é algo tão exorbitante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que seria um lucro saudável de uma empresa de construção aqui nos Estados Unidos? 15%? Eu acredito que uma empresa de construção bem organizada, né, com todos os processos rodando, cliente meu, que eu posso falar, acima de 20. Acima de 20? A gente consegue chegar, tipo, você colocando todos os processos, precificando, você consegue. Por quê? Porque os trabalhos que você ganha dinheiro durante o ano, que todo mundo que está assistindo sabe que tem trabalho que dá dinheiro, sim. Se você não perder nos outros... Claro. Entende? Porque você consegue fazer um projeto de construção para ganhar 30%, 40%, mas você não consegue em todos. Não. Então, o segredo é fechar no mínimo 7, 15 todos, mínimo, para que quando vier aqueles bons, você tirar um bom lucro e no final do ano dar uma... Equalizar acima de 20%. Eu tenho, né? Eu costumo Ou seja, teus clientes, um exemplo, que fatura 1 milhão bruto, você faz ele botar no bolso 200 mil, tirando o salário dele, tirando tudo. Tirando o salário dele. Eu gosto sempre de falar, esses números que eu tô dando é depois do salário do dono. Depois do salário do dono ainda. É o lucro limpo. Lá, vai botar no bolso. Isso ali é para comprar uma casa, fazer qualquer investimento que quiser. Entendi. Interessante isso, interessante. Então, você que está assistindo, ó, hora de ir aqui abaixo no vídeo aqui, entrar em contato com a Fernanda e... Só se quiser dinheiro. Só se quiser dinheiro, só se quiser ganhar mais, né? O seu escritório fica onde? Então a gente tem um escritório na cidade de Ashland, né? Que é perto de Framingham, que tem pouco brasileiro, né? Em Framingham. Na cidade de Ashland. E a gente também tem um escritório aqui em Medford. Em Medford também. Você para lá sempre está em Ashland? Eu moro basicamente bem pertinho do nosso escritório. E aqui em Medford, geralmente, fica a nossa equipe da nossa empresa de bookkeeping. Mas quando eu preciso atender um cliente, a gente vem aqui também. Aí vem aqui também, que bacana. Mas você faz atendimento na empresa direto, né? Ou você leva o empresário até Eu vou até a empresa, né? Eu consigo ir, atendo muito online também, mas tem muita gente que vai no office online também. Interessante. Você tem clientes do Brasil? Eu não tenho tantos, mas eu tenho um cliente que às vezes ele tem negócios no Brasil. Então, por exemplo, tem empresa aqui, tem empresa no Brasil, e a gente às vezes a gente auxilia. Mas clientes somente do Brasil? Mas sim, herói, né? Vocês tinham empresa no Brasil? Você tinha empresa no Brasil? Já tive, sim. Herói. Porque quem consegue ter empresa no Brasil? Porque assim, eu olhando a margem de lucro americana, os desafios americanos, que é um lugar tão aberto, tão sem burocracia, eu imagino como é que deve ser no Brasil. Deve ser bom. Não, e quando eu vou atender pouquíssimos clientes, eu falo, aí a gente vai implementar esse processo. Aí a minha cliente fala, então no Brasil não pode, porque tem nível de salário, né, teto salarial, aí tem essa restrição trabalhista. Eu falo, mas não pode nem falar nada da empresa. Você vai levar um processo e tal. No Brasil é complicado. Eu já vi tanta injustiça. Não faço o que eu quero. É verdade. Eu já vi tanta injustiça, assim... É complicado falar de empregador, assim. Eu já vi caso de juiz chegar... O funcionário dentro... Era assim, tinha um senhor que tinha um sítio, aí tinha um cara que gostava de ir pra lá com ele sempre. Ele parava, embarcava no caminhão com o cara, ia lá pro sítio, passava às vezes o dia e... Às vezes ele pagava o cara uma diária, limpar um pasto, fazer um negócio. Resumindo, esse cara se acidentou e esse cara não pagava INSS, pagava nada. Esse cara foi incentivado por vizinhos a colocar o cara no INSS como trabalhava com o cara há mais de 15 anos. Uau. Resumindo, o cara tinha o sítio apenas há 8 anos. Aí
Daí foi lá no juiz, mostraram, o advogado mostrou todo o papel para lá, e o juiz começava assim pro cliente: tu tem certeza que tu vai abrir mão de 15 anos de... O advogado: não, mas não é 15 anos, ele não tem o... Não, você tem certeza? São 15 anos de INSS? Ou seja, o juiz não quis nem saber da situação. Ou seja, é muito favorável. Eu acho que esse negócio aí, não que o funcionário não tenha direito, quando é uma coisa certa, tudo bem. Mas eu acho que o empregador no Brasil, ele é muito sacrificado nessas horas de causas trabalhistas. Mas esse não é o caso aqui, nós vamos voltar para os Estados Unidos, deixa o Brasil lá. Concordo. Mas é complicado. Só quis dar esse exemplo. Mas, Fernanda, bom... a gente estava falando nessa parte de lucratividade. Hoje em dia, você, para atender uma empresa, ela tem que ter um número mínimo de funcionários, um número mínimo de faturamento. Qual que é o cliente que realmente precisa de você, que você vai poder estar ajudando? Eu costumo dizer assim, nós fazemos business plan, né? Então, vamos supor, eu quero comprar uma empresa, quero fazer uma análise para ver se é boa, quero abrir uma empresa. Eu atendo uma pessoa que não tem ninguém, que está começando. Nada. Inclusive, recomendo, porque ela vai errar menos. Certo. Só que, geralmente, para fazer a consultoria, então, eu tenho um pacote premium, que é o mais popular, para empresas menos de 1 milhão. Então, esse pacote ele é ideal para... Você é um construtor e você ou vai contratar sua secretária, ou você vai treinar a esposa, né? Eu amo treinar uma esposa, ou a esposa treinar o marido também. Ou treinar um filho, tem um filho ali jogado ali em casa. Empresa familiar, o cara tem lá 1, 2 familiares. Amo, porque, né? Tipo, acho que ninguém cuida tão bem de uma empresa como... Eu costumo falar, o CEO, o CFO, né? A mulher no dinheiro, o marido na obra, ou o marido no dinheiro, a mulher na obra. Né? Lá também é assim, Alessandro? Lá o Alessandro fica no dinheiro. Deu sorte, hein? Sortudo, hein? Não, mas assim, funciona bem porque, assim, a pessoa vai ter mais atenção, né? Outra coisa, é difícil achar uma mão de obra, né? Então, às vezes, você achou uma pessoa, ela não é tão atenta. E a questão da confiança, né? Às vezes, a primeira pessoa que você vai pôr no financeiro... Você não quer dar acesso à conta. Então, eu gosto muito de fazer essa transição da família. Mas é lógico, se você já tem uma empresa e tem uma secretária e tem uma gerente, aí eu vou fazer uma análise. Porque, sabe por que eu tô te perguntando? Porque é o seguinte, quando a gente fala assim, consultor de empresa, até no Brasil, a gente tem esse pensamento, nossa, isso deve custar muito caro. Só que as pessoas não pensam no benefício. Às vezes você fica... Às vezes, em 6 meses, de repente, você resolve um problema que a pessoa ia passar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, tendo aquele prejuízo. Exatamente. Então, eu tô te perguntando para... Não sei se é também, né? Que você falasse um pouquinho sobre essa acessibilidade, o investimento que é feito baseado no retorno, o quanto vale a pena. Para as pessoas entenderem, né? Eu acho assim... A consultoria empresarial, ela realmente nasceu no mercado corporativo, né? Então, a primeira empresa do mundo é a Boston Consulting Group. Então, a Boston Consulting Group, ela nasceu em empresas maiores. Então, é por isso que leva essa fama, né? Consultor de empresa, é uma coisa de empresa maior. Eu também acho que hoje, como a gente tem as mentorias, confunde muito. Consultoria é muito diferente de mentoria, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que a melhor forma de explicar o trabalho de um consultor, né? A importância do trabalho do consultor, é tipo assim... quando você vai assistir uma mentoria, então a pessoa tem uma empresa de limpeza de 3 milhões de dólares e essa pessoa vai dar uma mentoria. Ela tem uma empresa de 3 milhões de dólares. Ela não consegue se ausentar da empresa dela para segurar na sua mão. O que ela vai fazer é te dar um insight. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma viagem de Massachusetts para Califórnia, o mentor é a pessoa que já mora na Califórnia. Então, ele vai vir para Massachusetts e vai falar, olha, lá na Califórnia é assim. Chegar na Califórnia. Então, às vezes, eu costumo dizer, o mentor ele te dá muito insight bom. Entende? Só que o consultor, ele não é o mentor. Eu não tenho uma empresa de 3 milhões de dólares de limpeza, mas eu já trabalhei para várias que tinha. Então, o mentor, ele conhece o bastidor. Então, imagina assim, eu, por exemplo, nunca queria eu não queria fazer consultoria com o Elon Musk. Porque o Elon Musk é CEO da empresa dele. O objetivo dele é pegar investimento, vender e desenhar estratégia. Ele não sabe como que ele trilhou o caminho. Agora, eu faria uma consultoria com o CFO dele. Inclusive, os CFOs, eles nem dão consultoria porque eles são boring. Então, o meu trabalho não é o sexy. Tipo assim, eu costumo falar, Fernanda, eu tô pensando em desistir da minha empresa. Não faça consultoria, porque você vai desistir. Porque a consultoria é o caminho. Então, beleza. Nossa, o cara saiu lá da Califórnia e te inspirou. Wagner, vai... Ter uma empresa bacana, faz isso, eu fiz isso, vai ser bom.
Aí agora você tá parado dentro do seu carro. A consultoria é aquela que diz assim, não é bem assim. A consultoria é, agora eu vou te mostrar o mapa que esse cara trilhou. Você tá pronto? Ah, entendi. E o consultor, ele tem um mapa porque o consultor, ele ajudou a desenhar. Quem constrói processo não é CEO. Certo. Às vezes o mentor de uma empresa de 15 milhões, ele nem sabe como fazer o que você precisa. Porque ele nem tá mais naquela operação, entendeu? Entendi. Então, o consultor, ele trabalhou, ele conhece o backstage. Backstage. E por conhecer o backstage, ele desenha mapas. E mapas são mais técnicos. Então, por exemplo, eu não vou sentar com você e falar assim, vai, Wagner, vai ser bom. Eu não vou te dar muita teoria. Eu vou sentar e falar assim, que problema que a gente tem que resolver? A gente precisa resolver esse problema aqui que a gente não sabe como precificar. Então, nós vamos criar agora uma planilha de precificação. Eu vou criar ela para você, do seu jeito. Ou seja, eu não vou pegar uma que eu uso para milhares de pessoas. Vou pôr ela do seu jeito. Agora eu vou te ensinar a usar. E eu já vou gravar um treinamento para quando você tiver um cara de venda, ele já vir usar. Então eu vou estar ali criando para você. Você sai da reunião com a cabeça desse tamanho. Por quê? Porque eu criei o carro e te ensinei a dirigir. Mas depois você respira e o carro tá pronto. Faz sentido? Faz, claro, com certeza. Então, por exemplo, se você conversou com aquele mentor que falou, o meu lucro é ótimo porque eu tenho uma super estratégia de preço. Aquele mentor não tem tempo de sentar na sua empresa, de tirar o tempo dele e sentar. Então, eu gosto da mentoria porque eu acho que a mentoria ela ajuda a vencer aquela mentalidade de vira-lata. Claro. Eu acho que é bacana destravar. Eu só acho que você, como empresário, tem que saber o que investir em qual momento. Então, por exemplo, eu acho que eu posso ir para o próximo nível. Eu quero me inspirar. Faço uma mentoria. Inspiração, né? Motivação. Eu entendi tudo que eu tenho que fazer, porque eu fiz 20 mentorias. Agora eu preciso pôr em prática. Aí você precisa de um consultor. De um consultor. O consultor, ele vai te mostrar os números, né? Vai mostrar a realidade que você precisa. Se você for por esse caminho, você vai fazer tanto. Agora, aquela força de vontade, aplicação, como que vai falar, com quem que você vai se conectar, daí é a parte do mentor. Do mentor, exatamente. A parte da consultoria é o básico, né? Para você abrir uma empresa. Você, às vezes, não entende, por exemplo, nada de moda, você vai abrir uma loja de roupas. Não tem um... Eu acredito que você... Daí você faz essa parte de análise para ver se a pessoa condiz onde vai investir o dinheiro, né? É o chato. Então, por exemplo, nossa, Fernanda, eu fiz uma mentoria agora com o maior cara que pinta casas na América, agora eu preciso pôr em prática. Eu falei, ok, agora a gente vai pro chato. Então, vamos lá, eu sei te falar qual que é a estratégia orgânica que ele fazia. Ele te deu ali, agora eu vou te explicar como fazer ela. Ele mandava 2.000 cartas pros homeowners. Eu falei, senta aí, nós vamos abrir o label que você manda a carta. Então, o label é esse, você vai comprar esse material, a sua menina do escritório vai gastar 2 horas, esse é um investimento de $20 por hora, você vai gastar isso, seu overhead não aguenta. Então, isso não dá para você fazer. Uau, entendi. Entende? É desenhar um mapa. Então, eu consigo ajudar você a chegar onde você quer. Tipo assim, né? A última corporação que eu trabalhei, ela faturava 14 milhões mensal. Eu sei o caminho, né? Não tô te falando, assim, que eu vou conseguir desenhar uma corporação. Mas, tipo assim, você me falar o que eles faziam, eu sei o caminho de escalar. Eu tenho mais especialidade em ficar num lugar, porque eu ajudei a sair do 0 a 5 milhões. Então, por isso que eu gosto de ficar aqui, porque eu tenho muito domínio desse pedaço. Mas aonde você quiser ir, eu consigo te ajudar. Mas eu vou desenhar o chato. Então, assim, o meu cliente, ele sai da mentoria inspirado. Ele chega no meu escritório, ele sai com a cabeça desse tamanho. Porque é a realidade. Eu quero emagrecer. Aí você escutou aquela musa fitness te falar... Você vai sentar com o nutricionista, você não pode comer isso, você não pode comer isso. Você vai sentar com o personal trainer, sem levantar peso e dói. Atingir resultado dói. Se você me perguntar, as pessoas que mais têm resultado na área da construção, o que eles fazem? Eles são obcecados por planilha. Tipo assim, os meus clientes, eles têm um project manager que não move sem anotar um número. Entende? Não acontece assim. Tipo, não é um... Mas depois que eles passam por você. Eu tenho clientes que chegam para mim com bom lucro para resolver outra área. E eu tenho um cliente que chega para mim que melhora o lucro. Eu costumo dizer que são os meus unicórnios. Quem chegou para mim com lucro assim, uau. Eu costumo falar, né? Sim. Aí eu brinco com eles. Vocês deviam ser mentores. Aí eles falam, eu não tenho tempo. Tenho que olhar minha planilha. Então, esses clientes, se você perguntar para mim, Fernando, qual é a diferença do construtor, da mulher da limpeza, da dona de salão de beleza que tem lucro? Eles são obcecados por planilha. Eles não tomam nenhuma decisão. Então, tipo assim, você não chega na empresa dele e fala, vamos implementar isso? Ele fala, não, peraí, deixa eu olhar meus KPIs números. E deixa eu olhar meus números. Quem tem lucro tá olhando os dois, entendeu? Entendi. Eu tenho clientes que são muito bons de vender, mas não tem lucro. Então, às vezes, eles podiam dar uma mentoria de venda, mas não tem lucro, entende? Então, mas quem tem lucro tá obcecado por isso. Que interessante isso aí. Bem interessante.
Você tem... Hoje em dia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Não sei se você vai poder falar, mas acho que sim, porque você não representa um cliente só. Você tem vários clientes do mesmo nicho, né? O que é o marketing que hoje está mais funcionando aqui? É Google, Facebook, Instagram? O que você tem visto mais resultado para os seus clientes? Então, eu costumo dizer assim, como a gente está na rede social assistindo esse vídeo, nós estamos obcecados pelo digital. As grandes empresas americanas só investem 40% do budget em digital marketing. Really? 60% do budget vai para marketing tradicional. Sério? Porque eu acho que o que aconteceu no mercado? O digital entrou, tá todo mundo fazendo só digital. Eu chego na empresa e falo assim, me fala a sua estratégia de marketing. Aí o cara me dá lá, eu invisto 100% do meu budget no digital. Eu falo, mas e o tradicional? Aí eu pergunto para ele, como é que você construiu a sua empresa? Boca a boca, folheto, carta. Eu falei, você não faz nada disso? Não, é Isso só o ainda digital. funciona? Não só funciona, é o que mais funciona. Sério? É o que mais funciona. Então, estratégias de marketing tradicional. Você precisa ter uma estratégia, entende? Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um case de sucesso nos Estados Unidos, que é uma grande referência de venda, que é o Alex Hormozi. Então, o Alex Hormozi é um cara que ele começou a abrir academias, né? Então, um prestador de serviço, assim. Certo. Abrir academias, aí ele foi para o mundo de personal trainer. Ele tem empresas multimilionárias que ele foi crescendo e vendendo, crescendo e vendendo. Hoje ele ensina a metodologia dele. Quando o Alex Hormozi abre um gym, então abriu uma academia, chuta quantos folhetos ele distribui quase todas as semanas até encher. Por semana? Na região? Semana, numa na região. cidade ali? Vamos falar de 3.000 folhetos? De 5 a 10 mil folhetos. Uau! Por semana? Por semana. Eu ouvi, né? Aí ele usa o correio? Ele entrega, ele distribui, ele usa correio, ele faz de tudo. Porque o marketing tradicional ainda funciona. Eu estava ouvindo uma palestra de uma brasileira, ela é até conhecida, ela é uma mentora, chama Mila Garro. Muito inteligente ela. Eu estava ouvindo uma palestra dela, ela fala, né, que ela tem um schedule estimado 1.000 casas. Ah, sim, a Mila lá da Flórida. Ela mora no Brasil agora, né? Eu acho que mora no Brasil. Mas muito inteligente, eu assisti uma palestra dela. Sabe quantos postcards ela falou que entregou? Não. 100 mil. 100 mil? O marketing tradicional, ele come o marketing digital no café da manhã. É mesmo? Então, o marketing digital é um complemento. Então, por exemplo, eu gosto do digital. É porque quando a pessoa abre a empresa, ela fala, eu vou fazer o digital, eu vou crescer a minha empresa. Tem gente que cresce no digital, não estou falando que não funciona. Eu só estou dizendo assim, o marketing tradicional é um marketing que chega mais rápido, mais barato. Então, por exemplo, eu costumo... eu sou a pessoa que vai cortar custo, né? Então, eu não tenho muita amizade com a empresa de agência de marketing. Então, né? Inclusive, queria pedir perdão, vocês, da agência de marketing. Amo vocês, é porque eu tô tentando deixar o meu cliente sustentável para te manter para sempre. Me entendam. Entendi. Mas, por exemplo, o cara chega e fala assim, só joga 3 mil no tráfego pago, Wagner, que você vai ter resultado. É a história que eu tô vendo há 11 tipo anos assim, aqui. Ué, gente, mas quem tem 3 mil, assim, sustentável? Sim. Sabe? Porque, só pra você ter uma ideia. Mas custa mais barato o marketing digital do que o tradicional, não? O tradicional custa mais barato. Sério? Porque, por exemplo, quanto custa para imprimir 7 mil, 10 mil folhetos? Não Entende? faço a mínima ideia, não E faço quantos mais. clientes você vai atingir? E outra coisa, diretamente. E aí você... O que eu sempre digo é você fazer de forma interessante, saber falar a linguagem, saber o que a pessoa busca. Entende? Mas você vai acessar o quê? O seu network. Você vai buscar as pessoas ali, os seus clientes, e você vai começar a fazer aquela coisa que... Eu costumo falar, eu morro de rir. O cliente chega lá e fala assim, eu tô fazendo marketing. Eu falei, o que você faz? Isso. Eu falei, mas como que você cresceu a sua empresa? Fazendo isso e isso. Eu falei, por que você parou? Time que está ganhando não se mexe, Entende? né? Então, hoje, na área da construção, eu vejo o Google Ads funcionando, eu vejo o Google Locus funcionando, diminui muito. Em Massachusetts é muito competitivo. Então, você tem que fazer muito bem feito. Eu tenho falado muito com as pessoas. Hoje, se eu tivesse uma empresa, né, para ajudar as pessoas aí, tipo, porque aqui não precisa fazer consultoria comigo para aprender, né? Eu quero que você aprenda e que vocês cresçam. Mas assim, se eu abrisse uma empresa de construção hoje, eu ia investir muito em SEO e backlinks. Por quê? Porque quando você paga o Google, você está pagando para você aparecer. O SEO, o backlink, é a linguagem que a inteligência artificial fala. E tem muita gente já indo para o ChatGPT para pesquisar, não está indo no Google. Então tá ficando muito caro o lead, porque tem muita gente concorrendo. Sim. E porque o AI já está tomando um pouco do searchability. Então eu investiria muito em SEO, muito em backlink.
Isso foi uma surpresa para mim quando eu comecei a trabalhar com brasileiros e conversar com as agências de marketing. Porque é assim, no mercado americano, a gente abre um escritório dentário, por exemplo, aí a gente contratava uma empresa de marketing. Eles iam para cima do SEO e do backlink com violência. Era um budget grande para isso. E o tráfego era parte do budget, mas não era o principal. As agências brasileiras, elas flip. É só o tráfego. O problema é que o tráfego é investimento a curto prazo. Quando eu invisto em tráfego, eu estou pagando para aparecer agora. Quando eu invisto em SEO e backlink, eu estou pagando para aparecer daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Certo. Então, eu costumo dizer, a ServPro que faliu agora, né, mas que pegava quase todos os trabalhos na internet, que era a maior empresa que pega e repassa trabalho de construção, a ServPro. Na linguagem brasileira, eles chamam de ServPro? Não. É a mesma, não? A ServPro, ela era como se fosse assim, sabe... eu não sei. Não, eu sei como é que tá falando. Mas era como se fosse uma empresa que... Você abre franquia delas, né? Você abre franquia delas, é duas coisas? É duas coisas, então tá. Mas é a mesma. Eu já a mesma coisa que você tá falando. Mas faliu a ServPro? A ServPro acho que vai declarar bankruptcy agora. Uau. Mas eu vou dar um exemplo. Ela investia, ela tinha um budget de tráfego menor, por quê? Se você abrir hoje, vocês que entendem de tecnologia, e olhar o backlink da ServPro, ela tem milhões de backlink, milhões de domain. Ela ficou muitos anos investindo nisso, porque o que acontece? É como se você estivesse fazendo tráfego gratuito. Certo. Então, quando você põe um dinheiro, você chega mais longe. Só que isso é um processo de longo prazo. Esse é outro problema também da nossa comunidade. Nós não gostamos de nada de longo prazo. Não, imediatismo direto, né? Então, eu tenho dito para os meus clientes, o AI vai tomar conta do mundo. Então, a gente precisa entender que todo mundo vai buscar pelo AI. Então, eu tenho dito, cuida eu costumo falar do backdoor do seu site. Né? Melhora isso, encontrem profissionais que faz isso e monitora. Porque... Baseado nisso, você aconselha, então, quando uma empresa vai contratar uma pessoa que faz um marketing digital, tu aconselha contratar aqui dos Estados Unidos, não do Brasil? Depende. Tudo é resultado, né? Então, tipo assim, eu vou falar e vai ficar parecendo que eu tô fazendo propaganda da minha empresa, mas não precisa ser comigo. Você faz esse tipo de trabalho? Não faço. Mas antes de você contratar, uma das coisas que a gente faz muito na consultoria é te dar autonomia de checar. Então, por exemplo, senta comigo, né? Eu vou te ensinar a checar o trabalho do cara. Então, por exemplo, o cara tá te oferecendo um serviço de SEO. Pede ele 3 sites que ele faz. Tem uma ferramenta que eu te ensino a usar, joga lá. Se tiver bom, contrata ele. Não importa se tá aqui na China. Porque, por exemplo, eu usava muito indiano, pessoal da Filipinas, para fazer esses trabalhos. Eu uso até hoje. Então, assim, eu gosto de pessoas de outro país. A pessoa só tem que entregar. Entendi. Então, tem brasileiros que entregam, tem brasileiros que não entregam. E o custo é menor de Tem americano que entrega e tem americano que não entrega também. E o custo lá em Índia, Filipinas, é mais barato que o do Brasil ainda? A gente tem evitado, às vezes, um pouco usar, principalmente pegar freelance, por causa da questão da segurança cibernética. Certo. Tem sido um problema. Então, hoje, para eu usar, principalmente na Índia, né? É só alguém de muita indicação e com muito cuidado. Tipo, você tem que ter muito antivírus e tal, porque é batata. Tipo, começa a usar um cara que achou ali, passa 2 semanas, tudo é hackeado. Então, é muito perigoso. Eu gosto do Brasil, mas tem que checar. E o empresário, o marketing é um mundo desconhecido para ele. Então, se ele for direto na pessoa, ele vai comprar um monte de produto que ele não precisa. Então, às vezes, ele precisa sentar com a gente pra gente poder ver os profissionais que estão indo, ver as informações, para ele tomar a decisão se é para ele, se é para o mercado dele, se ele precisa de tudo. Às vezes o cara oferece um monte de coisa, mas ele não precisa disso, não precisa daquilo. Tanto do brasileiro, como do indiano, como do americano. Qualquer pessoa que você for contratar. Porque o marketing é muito desconhecido. Eu canso de pegar a empresa que pagou anos e anos por SEO que nunca foi feito. Caraca. Porque o cara não sabe checar, Wag. Como é que ele vai ver? Então você tem que aprender a checar e ficar de cima dos caras. Porque os caras tiram proveito de você não conhecer. Demais, né? Ainda mais do latino. E eu tava te falando de brasileiro meio que tá crescendo o olho. Qualquer tipo de serviço que você quer contratar no Brasil aí, você tá nos Estados Unidos, olha o teu telefone no WhatsApp, né? Já vê que é dos Estados Unidos. O preço já começa a ficar diferente, né? Mas o que eu falo, você vai entregar? Se entregar, eu costumo dizer, o marketing ele é um ótimo investimento. Se entregar. Mas hoje, vamos supor, Fernanda, eu quero abrir uma empresa hoje, seja de construção, de limpeza, o que for. E, lógico, para mim atrair clientes, eu preciso fazer o marketing. Eu tenho que mostrar a minha empresa, mostrar o que eu faço. Então, o primeiro marketing que você recomendaria é ir para o tradicional, orgânico, papel. Eu costumo dizer boca a boca ou o marketing pedir indicação? é encontrar a veia. Por exemplo,
eu tenho 20 clientes de construção em Framingham. Eu posso pôr eles sentado aqui. Cada um deles faz uma estratégia, cada uma deles dá uma estratégia diferente. Sério? Que é muito estranho. Eu tenho um cliente que fez a empresa inteira no Home Advisor, eu tenho cliente que odeia o Home Advisor. Eu tenho um cliente que fez a empresa no Thumbtack, eu tenho cliente que odeia o Thumbtack. Eu tenho um cliente que fez tudo no orgânico, com cartas, e deu certo. Tem cliente que faz carta e nunca deu certo. Tem cliente que faz door hanger. Então, é por isso que eu digo que o que eu faço com o cliente quando ele começa é fazer um pouco de tudo para eu poder pegar a minha veia. Descobrir qual que funciona mais para aquele cliente. É volume, né? Porque o tradicional, ele é volume. Então, por exemplo, esses dias a gente fez uma estratégia com uma cliente que ela queria pegar clientes de limpeza num prédio. Ela descobriu o postcard do prédio. Tudo é estratégia também. Tipo, tem que saber o que escrever, tem que saber o que... Entende? Você vir lá e fazer aquele flyer, porque as pessoas são como você. Eu imagino, sua esposa tá aqui. Você chega em casa, chegou aqui um monte de coisa no correio, você joga um monte fora. Vamos falar a verdade. Com certeza. Então, pra você não jogar fora, o flyer tem que ser diferente. Atrativo. Eu vou dar um exemplo de uma empresa. Eu sou a pessoa... Tipo, do Home Depot, que aparece lá em casa. Eu dou uma olhadinha, tem um desconto. A maior parte das estratégias de marketing que eu ensino, tipo, como fazer, eu peguei de gente que vendeu pra mim. Porque se você me vender um negócio, Wagner, seu marketing é bom. Porque eu sou assim... Eu sou uma verdadeira New England. Eu sou skeptical com todo mundo. Tipo, todo mundo fica um pé atrás. Eu gosto de... Se você me falar um negócio, eu vou fazer um estudo de 20 dias pra eu descobrir aquele negócio. Então, é muito difícil a pessoa me vender. E eu sou muito ocupada. Então, se a pessoa conseguir furar essa bolha pra me chamar a atenção, então eu geralmente ensino isso. Aí eu vou dar um exemplo. Eu recebi uma coisa pelo correio pra eu fazer um survey de uma empresa. Eu falei, gente, eu já ia jogar fora, só que o cara botou uma nota de $1. Aí o que eu fiz? Peguei a nota de $1 e pus na minha carteira. Quem disse que eu consegui jogar o survey fora? Eu fiz o survey. Tá brincando. Porque eu fiquei com o pé na consciência, né? Porque o Espírito Santo falou, tadinho do cara, mandou $1 pra você não vai fazer um survey pra ele, não custa nada. Fui lá, fiz o survey. Passou 2 semanas, chegou $5. Eu fazer um survey mais complexo. E esse cara ganha benefício disso, porque ali nesse survey eu tô dando pra ele informação que ele vai melhorar o produto dele, blá, blá, blá. Ou seja, ele ficou me alimentando, se eu não me engano, o último que ele mandou foi $10. E eu fui fazendo um survey pra ele. Por quê? Porque o cara entendeu uma coisa muito estratégica pra marketing. Marketing é furar a bolha da atenção. Certo. Você tem que furar a bolha da atenção. Tem que ser uma coisa disruptiva pra chamar a atenção. Então, se você mandar o flyer que todo mundo manda, da empresa que todo mundo manda, você provavelmente vai ter que fazer muito mais. Então, por exemplo, a minha cliente mandou 500 cartas estratégicas que a gente fez para um prédio que ela queria pegar. Ela pegou 37 casas. Isso não acontece para 37 apartamentos. Não acontece para todo mundo. Com certeza. Entende? Às vezes eu tenho um cliente que teve que mandar, vamos lá, 10 mil para isso acontecer. Mas eu tô só usando esse exemplo para você porque eu gosto de fazer tudo. Então, vai abrir uma empresa, faz tudo. Faz um pouquinho de... Eu não gosto de fazer Google Ads e Google Local se você não tiver um profile do Google muito bem feito, com no mínimo 20 reviews. Então, por exemplo, você está me assistindo. Ah, Fernanda, eu fiquei sabendo que o Google Ads e o Google Locals é bom. Não faz Google Ads e Google Locals. Abre um perfil no Google My Business, procura a gente faz para você só paga a nossa hora. Abre um perfil, consiga reviews, aí depois que você tiver uns 20 reviews, paga. Porque esse é um erro que eu vejo muita gente cometer. As empresas estão cobrando caro. Então, o cara começa você, não, vem que eu vou te dar cliente. Só que aí a agência de marketing fala, Wagner, você vai me pagar aí $1.000, $1.500 por mês. Só que você nem tem um perfil. Então, o cara vai te cobrar $1.000... Pra construir o perfil, né? Pra construir um perfil, que não é um trabalho tão complexo. Se você for lá no nosso escritório, às vezes é um trabalho de 2 horas, entende? Pra você abrir. Aí, depois que você abre, você mesmo, a gente deixa você com uma estratégia pra conseguir os seus reviews. Conseguiu 10 a 20 no mínimo, aí você liga pro cara do marketing. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ficar 3 meses pagando até você construir o seu profile e você não vai conseguir nada. Você joga ali dinheiro no lixo. Isso que você falou, eu paguei pra ver, sabe por quê? Eu trabalhei com um cara no Brasil, fazendo marketing pra mim. Minha água aqui. Pega mais uma água lá, imagina. Pega pra mim? Obrigada. Eu trabalhei 7 meses com um cara no Brasil. Em 7 meses ele me trouxe 4 leads lá de Cape Cod. Eu queria trabalhar aqui perto, né? 50 milhas de Boston no máximo. E depois trabalhei com outro cara da Flórida.
esse teve um pouco mais de proveito, me trouxe 6 leads. O primeiro foi 4 e esse foi 6. Só que também afastado, eles não conseguiram colocar. E a história que eles falaram é a seguinte: não, a gente tem que trabalhar pelo menos 6 meses para o Facebook entender o teu negócio, o que tu faz, o que tu vende, para achar os clientes, tal. E assim, mas não pode ser assim. Faz você mesmo 3 meses. Então, tipo assim, abre um profile do Google, então fala pro cara, olha, quanto que você me cobra só pra abrir meu profile, pra eu conseguir meus reviews, depois eu volto pra você. Por quê? Quem tem $6.000 pra ficar jogando $1.500 todo mês pra testar? Constrói o profile, aí depois que conseguir os reviews, procura o cara. Todos os meus clientes que a gente usou essa metodologia foi muito mais proveitoso. E não é 6 meses, tá? É 3 meses. 3 meses. Se você pegou um gestor com um profile pronto, rodando, em 3 meses ele não te deu resultado, ele não é o gestor pra você. Ele não, cara. É 3 meses. Então, assim, o cara assina contrato. Não assine contrato com ninguém. Porque contrato, pra mim, já é uma prova que o cara não faz um bom trabalho. Porque quem faz um bom trabalho não precisa de contrato. Não precisa de contrato. Se garante, né? Se garante. O resultado dele volta. Você não faz contrato? Eu faço contrato, tipo, vamos supor, se você faz um pacote, né? Eu faço pelo pacote. Mas, por exemplo, eu sempre falo para os meus clientes, estão desconfiados? Faz meu atendimento por hora. Se não te der resultado, você não volta. Porque eu tenho muita vontade de levantar esse nível de atendimento na comunidade brasileira. Eu quero que o brasileiro não seja passado para trás. Eu acho uma sacanagem, tipo, igual... E não é só brasileiro não, tá? Mas eu atendi um cliente esses dias, pagou $1.000 para um americano fazer SEO, o americano não fez nada durante 1 ano. Acredito. Então, o meu alvo é que as empresas de marketing melhorem o nível. Porque ninguém tem... E outra coisa, as agências de marketing, principalmente do Brasil, tem que entender que ninguém aqui é rico. A margem de lucro de um construtor que fatura 1 milhão é 5, 15% se ele estiver organizado. Ou seja, esse cara não tem esse dinheiro todo para investir. É verdade. Muito caro. Tipo, coloca um fila em cima como se a gente tivesse todo esse dinheiro. Agora, se você se garante e você vai se pagar, é diferente. É outro negócio, né? Não, isso aí eu vejo muito. E eles fazem assim, ó, o marketing deles é pesado, eles investem muito isso aí. Na rede social, você vê eles ali direto oferecendo o trabalho, que vai acontecer isso, trabalho com construtor. Porque os caras são os vendedores, né? Exatamente. Esse é o problema, a gente cai na lábia. Eu não tô falando isso só de falar. Eu errei também. Quando eu abri a minha empresa, eu não conhecia. Eu passei por umas 3 agências. Certo. Porque eu pensei assim, não, vai que eles sabem alguma coisa que eu não sei do mercado americano. Depois eu voltei para minha estratégia do mercado americano. Porque eu falei, não, na verdade, o americano estava certo. Que daí funciona, né? Que daí o americano funciona. Tá certo. Ô, Fernanda, mas, bom, então, hoje, no mercado, você falou, 60% das empresas tradicionais americanas investem no velho marketing, vamos dizer assim. E você acredita que esse marketing tradicional nunca vai acabar? Mesmo com toda essa IA, com tudo isso? É porque, assim... Ou estamos em transição? Eu acredito que... eu acredito que gente sempre vai ser gente. Certo. Entende? Gente gosta de algumas coisas de gente. Por exemplo, a gente gosta de comer. Então, às vezes eu fico brincando com os meus clientes, né? Eu falo pra eles, você vai dar um business card pra alguém? Coloca um chocolate naquela parada. Entende? Você vai me dar um business card? Eu vou... Me desculpa, Wagner, eu vou jogar fora. Mas se você me botar uma balinha, eu fico com peso de consciência. Ou uma nota de $1? Eu ensino essa estratégia para as minhas clientes. Aí, às vezes, eu vou no salão de beleza, eu ensino assim, você vai pedir um Google Review, dá um cartão e bota um chocolate. Aí eu vou fazer a unha com a cliente minha, me dá o cartão. Eu ensinei a estratégia. Uau. Eu chego em casa, ponho o cartão lá no office e falo, eu vou ter que deixar esse review. Funciona com a pessoa que criou a estratégia. Porque o ser humano é gente. É gente. Então, se você... Venda é 100%... Gosta de ser valorizado, né? Porque quando você faz algo, só dá um cartão é uma coisa. Agora você dá o cartão com um presente, com alguma coisa. Opa, é diferente. É diferente. Você está valorizando a pessoa, né? Porque como o marketing é lembrança, eu quero lembrar, você tem que despertar. Então, eu acho que o ser humano, ele gosta de gente. A primeira coisa que a gente gosta na vida é a gente quer gente, a gente quer conversar, a gente quer sentar, a gente quer... O AI, a rede social, tirou a gente do convívio. Eu acredito que supervalorizou o convívio, para te falar bem a verdade. E só vai supervalorizar. Com certeza. Porque não é fácil hoje você ter atenção, exatamente, familiares e tudo mais, né? Não é. Então, eu acredito que é tentar, se você for fazer... Não abandonar o tradicional nunca. Eu não acredito que a gente nunca vai parar de se comunicar. Mas se você for para fazer o digital, tentar humanizar.
fugir um pouco do óbvio, daquela propaganda óbvia que você fala, faça o seu telhado, sabe? Tipo, às vezes eu dou dica para os meus clientes, põe um cachorro lá. Todo mundo gosta de cachorro. Eu tive um cliente esses dias que fez uma postagem com o French Bulldog dele, foi as melhores postagens que teve resultado. Por quê? Porque ninguém gosta de olhar uma propaganda, principalmente rede social. Se você for fazer, sabe aqueles posts de trabalho em rede social? Não gasta dinheiro com isso. Não, rede social é uma rede de socialização. Quem tá indo bem na rede social é quem tá entendendo esse jogo, sabe? E dá trabalho. Dá demais. Dá trabalho, Dá mas dá demais. resultado também. Sim. Mas se você for pagar uma empresa para poder fazer aqueles postzinho, aquilo não dá resultado. Não. Eu acho que quem já tá fazendo aí já tá vendo. Sim. O que dá resultado é humanizar. Tanto no AI, como no tráfego, como em todos os lugares, e não abandonar o tradicional. Eu acredito que a AI, ela, lógico, a gente tem que aprender a usar porque é alguma coisa que veio para ficar, mas não em todas as coisas. Eu acho que ela também está muito em fase de teste. Por exemplo, tem muito vídeo, cada vez eles estão tentando tornar mais vídeos por AI, mas está ficando chato, no meu modo de pensar. Eu não tenho. E eu consigo identificar, tá? Você pode ver a imagem que é diferente, você consegue identificar. Eu não perco tempo em assistir aquilo ali. E como a gente estava falando aqui no início, né? As pessoas se identificam com pessoas, né? É algo mais natural. E quando você começa a criar algo muito artificial, afasta. E só que hoje as pessoas estão procurando cada vez por coisas mais rápidas, estão sem paciência, né? Então, tudo isso, eu até vou te perguntar. E dentro do material gráfico, para fazer esse marketing tradicional, você também tem que procurar por coisas rápidas, de leitura rápida, de... Exatamente. Eu acho que o AI é um complemento para o que já funciona. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um cliente que eu estava olhando a campanha de Google Locals dele. Fernando, não estou dando resultado, estou jogando dinheiro nessa campanha. Quando eu olhei as cidades dele, eu falei, poxa, ninguém fez uma pesquisa de mercado, porque tem cidade aqui que quase não tem homeowner. Então, o que o AI faz? Eu vou no AI e falo, faz para mim uma pesquisa de mercado. Eu quero cidades com maior income, maior população e maior home ownership. Cara, só isso aqui é um market research. Isso era um pacote de $2.000 meu. Hoje eu faço em 30 minutos para um cliente meu. Através da AI, tu utiliza a ferramenta. Então, a AI é uma ferramenta para levar mais longe o que eu faço. Então, por exemplo, o Alex Hormozi, se você entrar no ChatGPT e você procurar lá no ChatGPT, o ChatGPT, a barra de explorar, mostra robôs pronto. Tem um robô lá chamado Alex Hormozi, que é um crânio de venda. Se você escrever lá, escreve para mim um flyer, um criativo. Cara, eu não consegui achar até hoje nenhum. Como é que é o nome dele mesmo? Repete. Alex Hormozi. Hormozi. Ele é muito bom de copywriting. Então, por exemplo, copywriting sempre funcionou. A maior forma de vender é copywriting. Sim. Só que, cara, eu estudei copywriting. Poxa, é pesado você encaixar o texto. Então, por exemplo, para eu escrever, eu faço conteúdo na internet. Eu uso muitas estratégias de copywriting para prender atenção, para conversar com as pessoas. Para eu escrever um conteúdo era coisa de 7 horas. Meu marido tá aqui, não deixa eu mentir. Porque gravar não é difícil para mim, mas escrever é complicado. Ter a ideia, né? E como eu vou fazer? Isso agora, hoje, com as estratégias de copywriting, eu consigo escrever em 2 horas. Entende? Por causa do AI. Então, o AI vai me ajudar a ir mais longe. Eu quero abrir uma empresa. Eu quero saber se essa empresa dá dinheiro. Você faz um business plan no AI. É lógico que você não executa, né? Tipo, você vai precisar, às vezes, de um consultor para executar. Mas você faz um business plan. O brasileiro abre muito negócio que não dá dinheiro. Assim, já vou falar para quem tá me assistindo. Gente, tem áreas que são muito difíceis. Área da beleza. Se você tem gente que tem schedule de limpeza residencial e tá indo para a área da beleza, não vá. Sério? A área da beleza é uma das áreas mais difíceis para lucratividade. O problema é que ela é a mais fofa e glamurosa. Aí todo mundo acha que as meninas de beleza estão assim, nadando no dólar. Não. Não é assim? Porque a área da beleza tem um ticket muito parecido com a limpeza. O cabelo é 200, 150. E elas têm que pagar luz, água, internet, o salão. Então, E os produtos que vão ser? Quem é dono do salão, às vezes ganha menos do que o cabeleireiro que trabalha no salão. Que coisa. A área da beleza é super tricky. E você tem experiência nisso para estar falando, tem autoridade, porque você... Mas às vezes eu vejo uma pessoa com um schedule de casa maravilhoso, eu fico, não, organiza o seu schedule, às vezes trabalha num salão. E a pessoa, às vezes também, o brasileiro também, ele tem muito essa coisa do glamour.
Então, ele gasta muito. Vai fazer uma reforma no spa. Gente, a gente abria clínica dentária. A gente não gastava o que as pessoas gastam para reformar um spa. Uau. Sabe? E o dinheiro não volta, porque a margem de lucro é 4,7 no mercado da beleza. Ou é muito baixa. Muito baixa. E é um mercado meio nivelado, né? O preço, assim, digamos... Meio nivelado. Lógico, tem uma pequena variação, mas eu imagino que seja, por causa do custo de produtos e tudo mais. Eu acredito que... interessante sim. Mas de fato, o AI pode te ajudar com isso. Eu tenho amiga que tem rede de spa, né? E tem na Flórida, tem tudo. Eu não imaginava que... Dá esse glamour todo. Para ela tirar um lucro, você pode ter certeza que ela tem que ter processo muito bem organizado, sabe? Tipo, um mercado muito nichado, que às vezes tem áreas que são melhores do que as outras. Mas eu costumo falar assim, as pessoas às vezes estão com um negócio bom, vou abrir outra coisa. Mercado, restaurante. Maior índice de fechamento de empresa é restaurante. Sério? Restaurante sim. Mas mercado também? Mercado, tipo, porque toda venda... Por que eu não gosto de venda de produto? Porque o produto tem uma margem muito pequena. Então, por exemplo, um construtor, às vezes ele consegue tirar uma margem de 7%, 15%, mas ele fez uma casa para tirar 1.000. Você tirar 1.000 no mercado, você tem que vender 20 produtos de um certo preço. Então, todo mercado que você tem que vender muito, a não ser que você tenha um produto killer, assim, que vai vender muito, entende? Entendi. Aí você tem que pagar o caixa, aí você tem que pagar o espaço... Aí você tem um overhead maior. Muito mais. Então, é bem mais complicado. E o brasileiro ama esses tipos de negócio, né? Salão, é tipo assim, o que eu mais recebo. Quero abrir um salão, barbearia. Quero abrir um spa, quero abrir uma barbearia, quero abrir isso. Não, você tem que entender. Outra coisa, a área da beleza tem que ser bom. Boa. Não faz um curso e abre. Tipo, tem gente que tem que ter aptidão, sabe? Sim, sim. Quando a pessoa tem aptidão, ela pode cobrar um ticket maior. Aí ela vai ganhar um pouco mais aí. Com certeza. Porque se você... for só mais um no mercado, você já não vai... Já é um mercado difícil, você tem que ser destacado. Se for só mais um, aí vai tem que ser ser realmente, tem que ter talento, né? Igual um músico, né? Que toca bem. Você falou que tá com tempo ainda? Como é que tá? Estamos com... aqui. 1h15. O podcast tá bom, a gente continua. Passa rápido, meu marido. Eu tô vendo que meu marido tá com sono ali. Mas eu gosto de pessoas assim inteligentes que trazem assuntos que realmente são interessantes, a forma de falar e tudo mais. Mas vamos lá. Você falou que hoje um dos maiores serviços de lucratividade é a área de limpeza. E qual que seria o segundo, para quem está pensando? Então, assim, baseado no banco de dados que eu tenho, que são muitos clientes, e no banco de dados que eu compro do IBIS World, né, que a gente acessa do IRS, olhando mesmo para o Profit and Loss, então não é coisa da minha cabeça. A limpeza residencial é uma das maiores margens residencial, não comercial. Não comercial. Ok? Porque o comercial já tem mais gasto, mais coisas. Não, e é mais barato também, né? As empresas pagam menos. Na verdade, às vezes não é nem que paga menos, mas às vezes por o ticket ser maior, a margem é menor. Porque, por exemplo, se eu vou cobrar 180 nessa casa, se eu quiser aumentar 20%, é pouquinho. O cliente não chora tanto. Agora, você não consegue aumentar 20% num preço de $1.500 para limpar alguma coisa. Com certeza. Então, eles lutam por aquela margem. Eles fazem licitações, né? Que tem, né? Principalmente os buildings, quando contratam empresas de limpeza aí, sempre fazem licitações. Fazem licitações. Aí, depois da área da limpeza residencial, aí a gente entra na construção. E a construção é muito ampla, né? Então, você vai ter os trades. Eu acredito que, acredite ou não, a pintura é um dos melhores. Sério? Da lucratividade. A pintura? Porque a pintura, ela tem uma vantagem. O cara não tem que ser tão treinado. Então, você não paga tanto pro pintor como você vai pagar, por exemplo... Um plumber, um eletricista, um carpinteiro. Um plasteiro, drywaller. Eles ganham muito dinheiro, né? Então, a área de drywall também, de plastering, tende a ter um lucro melhor, um lucro bom, assim, dentro da construção, né? Certo. Aí a gente entra pro... Eu vou ser sincera, o remodeling sofre muito. É mesmo? Porque o remodeling, ele pega muita coisa ao mesmo tempo. O general contractor. Tipo o general contractor, aquele cara que faz mais reforma de casa. Porque ele tá pegando um pouco de tudo. Então, ele pega um pouco de pintura, mas aí ele sofre, às vezes, com uma área que dá menos lucro, né? Você recomenda, então, se especializar numa área e fazer aquilo ali bem feito? Eu não querer pegar tudo pra fazer. Ou então, sabe quem é que tem mais lucro? Os meus general contractors que subcontratam tudo. Esse é um bom business. Eu tenho gente assim que pegou 20% de lucro.
subcontrata. É lógico que ele tem que saber supervisionar, ele tem que ter a licença dele. Claro. Mas é porque, assim, quando o cara... Você sabe como que é. Tipo, eu vou fazer uma construção aqui. Se o cara trabalha pra mim por hora, ele trabalha de um jeito. Se o cara tem a empresa dele e eu fechei com ele $1.000, eu já pus o $1.000 no meu preço. A chance dele passar é muito pequena. Então, ele termina o trabalho mais rápido, ele age melhor. Então, eu gosto muito dessa coisa Porque senão ele também não ganha, né? Quando é por hora, ele vai queimando a tua hora. E quando vai trabalha... Exatamente. Quando você tocou num ponto bem importante, eu sou o cara que, assim, ó, eu nunca gostei de receber salário, nem no Brasil, tanto é que eu sempre procurei ser empreendedor, e aqui eu nunca gostei de receber. gosto de sofrer. E aqui eu não gosto desse negócio de hora. Vou te falar a verdade, não gosto desse negócio de hora, porque é complicado. Principalmente, eu já teve pessoas, né, que eu ouvi falar, que ligam para as pessoas pedindo trabalho, e dizem assim, quantas horas você vai me dar por dia? Os caras não querem saber quanto é que vão ganhar. Teve um amigo meu que falou assim, o cara me ligou, ele assim, queria vir trabalhar comigo, mas ele queria no mínimo 12 horas por dia. Deu assim, não, cara, eu só posso te dar... Ah, por 8 eu não vou. Tá, mas e se eu te pagar o mesmo valor das 12? Não, eu quero fazer 12 horas. A mentalidade da pessoa. Tá vendo como a mentalidade... Tá aquele negócio ali, não, eu vou ganhar dinheiro se eu trabalhar 12 horas por dia. Eu fazendo 8 horas, se eu vou, por exemplo, 12 horas por dia a $20 e trabalhar 8 a 25, é a mesma coisa. Né? Trabalha menos, tem mais tempo. E as pessoas estão com aquilo ali enraizado. Aí você pega um sujeito desse, vamos continuar, o que acontece? A gente sabe que o corpo humano não aguenta. De 8 horas não rende. Nem 8. Eu acredito que 6 horas é... Porque daí você para almoçar, tudo. Daí coloca as 8 horas. Tipo, das 8 às 4 da tarde, para uma hora de almoço, aquela coisa. Ali há um certo rendimento. Mas passado aquilo ali... E às vezes não. A companhia que tem que seguir, né, todas as legislações tem um valor que paga sobre hora extra. Mesma coisa no Brasil. O Brasil, lá eu sei porque eu já trabalhei há um tempo atrás. Mas, por exemplo, trabalhava horário normal, era um X. Dia de semana, se eu não me engano, eu não lembro mais, mas se eu não me engano era 50%. Chegava no sábado, era 75%, daí no domingo era 100%, o valor da hora. Ou seja, você trabalhou cansado até 6 horas da tarde. Você vai pagar os 50% a mais na hora do cara que ele vai produzir 50% a menos? Não, as coisas não faz sentido, né? Em Massachusetts, o bom é que você só paga overtime depois de 40 horas na semana. Entendi. Então, vamos supor, né, se você tiver isso. Então, é bom, né? Porque por um lado é bom, claro. Ajuda muito. Mas eu concordo. Eu acho que a pessoa não rende. É lógico que a gente tem, né? Meu marido tá aqui me olhando. Nós temos eu não vou falar mal da nova geração, né? Mas temos a galera que trabalha na construção raiz e a galera que trabalha na construção Nutella. Tem umas pessoas... Meu marido também trabalhou muito tempo de pintor. Ele é um pintor raiz. Você colocar ele para trabalhar 12 horas, ele vai fazer um excelente trabalho. Mas, infelizmente, essa geração... Não é que você tá velho, não, tá? Mas essa geração tá desaparecendo. Então, tem pessoas que você... Tipo assim, cara que você olha e fala assim, não, esse cara pode ficar aqui trabalhando que ele é bom, mas é muito pouco. A maioria das pessoas, o time é 8 horas. Mas sabe o que eu também vejo, Fernanda? Que é o seguinte, o funcionário, ele pensa, ele quer o dele. Eu penso com cabeça de empreendedor é diferente, né? Eu penso o seguinte, se eu fosse trabalhar para alguém, eu ia procurar trabalhar, dar o meu máximo, ser o primeiro a chegar, o último a sair, fazer o melhor ali, para ser valorizado pela minha produtividade e pela minha contribuição com a empresa. Né? Porque dessa forma... O que eu vou estar fazendo? Aprendendo para que um dia eu tenha a minha e já saiba como fazer. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não. Eles estão ali pensando só no ganhar o dinheiro deles. Se o patrão vira as costas, isso aqui na mão, lá, rede social, você volta, o trabalho está do mesmo jeito. Então, isso aí é muito da nossa cultura, do ser humano, né? E não vou falar porque os americanos também chegam 9 horas no trabalho, pegam às 11 a trabalhar, saem 2 horas da tarde. É a mesma situação. Ou seja, essa parte do pagamento por hora. Porque eles já sabem quanto é que eles vão ganhar. Eu trabalhando, produzindo X, eu vou ganhar 8 horas por dia, eu trabalhando Y, eu vou ganhar... Ou seja, para que eles vão se matar? Para que eles vão fazer... Não é se matar, é fazer o esforço justo, né, que seria. Aí, nesse caso, se eu fosse dar um conselho, eu gosto de fazer também isso, procurar sempre estar
incentivando, ou seja, o suborno bom, né? Sempre oferecendo um prêmio, oferecendo um incentivo. Ó, esse trabalho aqui é para, por exemplo, temos 40 horas para fazer, mas vamos fazer o seguinte, se você terminar em 30, a gente paga 35. Ou seja, eu ganho 5, ele ganha 5. Eu procuro fazer esse tipo de coisa porque eu vejo que eles não vão deixar cair a bola. E eu falo para eles, ó, se você terminar aqui mais cedo, a gente já pode pegar o próximo. Então, pegando o próximo, terminou esse mais cedo, eu também vou dar um bônus porque vocês terminaram mais cedo, porque botaram. Conseguiu. Ou seja, eu procuro, se fosse, né, ou for no meu caso, eu preferiria fazer desse jeito. Mas nem sempre é possível, né? Agora eu vou devolver a bola para ti. Teus clientes, tu encontra esse tipo de dificuldade quando tu vai, digamos, fazer a consultoria deles? É nessa parte que fica um pouco do lucro também? Ou... Com certeza. Eu acredito assim, eu acho que uma coisa muito importante é entender que não é o problema do brasileiro, que a gente gosta... Eu tô tentando falar menos mal do nosso pessoal. É de quem cobra por hora. Toda cultura tem problema. Então, eu tinha uma equipe de 40 pessoas, americanos. Na verdade, nem são americanos, porque na equipe de 40 pessoas a gente tinha 16 a 18 nacionalidades. Então, eu trabalhei, amo trabalhar. Por isso que eu acho que eu falo muito de cultura, porque eu trabalhei muito tempo com várias culturas. Todo mundo tem esse problema aí. Tem gente que é empreendedor e tem gente que não é. E eu acho que a gente tem que fazer paz com isso, tipo, descansar o coração. É você entender que o cara não vai pensar igual você, Wagner, que bom, porque senão ele vai abrir a empresa dele. Ele não vai pensar. Então... é você, entendendo que o cara vai pensar só em fazer a hora dele, criar mecanismo para incentivar ele a ganhar mais. E aí, talvez, você tira ele da caixinha dele. Entendeu? Da zona de conforto. Da zona de conforto. A gente costuma dizer na consultoria, eu ouvi isso há 20 anos atrás, eu achava que era um exagero. Hoje, 100%. 99% das empresas que eu atendo, você chega nela, tem 10 pessoas. 2 caras vão além. É 20%. Não adianta você ficar... Eu escuto, às vezes, o pessoal de internet falar assim, eu acho bonito, né? Na minha empresa só trabalha 110%. Conversa. Ainda mais hoje, não tem gente para trabalhar. Sim. Na empresa trabalha quem respira, porque nós não temos gente para trabalhar. É verdade. Então, a empresa, ela geralmente é um corpo assim. Eu chego... Se você me colocar numa empresa agora, em 5 minutos eu pego com todo mundo. Você me põe numa reunião assim, em 5 minutos. Os 2 caras que vão além. Ele faz além... Ele entende que entrega mais, não precisa nem falar, ele já faz. 6 pessoas faz o básico. Bate o ponto no horário, Se o cliente cair morto ali, ele passa por cima, porque deu 5 horas, é o horário dele ir embora. É a maior parte das pessoas. Até interessada só no dia a dia dela e tal. E vai ter uns 2 ali nesse embaraço que dá trabalho. Aí chega atrasada, aí dá problema. Às vezes trabalha bem, mas intimida as pessoas. Gente, eu me lembro, quando eu ouvi isso, eu falei assim, gente, no meu time é assim. Mas é um exagero falar que toda empresa é assim. 99% das empresas são assim. São assim. Então, o que a gente tem que fazer é jogar esse jogo... Eu costumo falar que é um jogo político. Igual na política, só ganha os extremos. Certo. Você tem que incentivar esse miolo a olhar para os 2 de cima e ver que eles estão se sobressaindo e ganhando mais. Porque, por exemplo, o que as empresas fazem? Tem lá os 6 que faz mais ou menos e tem 2 que quase não faz. Aí, quando tem alguma coisa extra, quem carrega a carga? Os 2 vira saco de pancada. Aí eles não ganham um bônus, uma férias não são valorizados. Não são valorizados. Os caras do meio pensam assim, coitado do Alessandro, é um bobo que fica fazendo isso. Eu não vou fazer, ele não ganha nada a mais. Agora experimenta no final da semana, fala assim, ó, gente, essa semana nós terminamos um trabalho, deu um erro, o fulano consertou pra gente, nós economizamos $500. Tá aqui, fulano, $150. Aí os outros na semana que vem... Os do meio é igual política. Você tá ganhando uma eleição. Os do meio começam a falar assim, ó, os de baixo mandavam a gente ficar, porque os de baixo são os verdadeiros passivo-agressivos da empresa, sabe? Tipo, eu costumo dizer que as culturas das empresas são destruídas por esses 2 de baixo. Só que a gente não precisa mandar ele embora, a gente só tem que cortar a asa dele. Entende? Então, por exemplo, você foi lá e fez isso, aí os lá de baixo já logo jogam um assim, eu não vou ficar fazendo extra. Aí você já vira pra ele no meio da reunião e fala assim, olha, quem gosta, né, de ajudar a empresa vai ser beneficiado. Aí os do meio estão observando essa dinâmica. E tentando escolher quem que eu vou votar nessa eleição, entendeu? Posso ser sincero? Talvez eles nunca vão ser top performer, os do meio. Mas eles, pelo menos, fazer um pouquinho a mais já ajuda. Com certeza. Entende? Então é isso. É você tentar criar mecanismos. Aí existem várias formas. Eu gosto de forma que é fácil de implementar. Então, por exemplo, na área da construção,
eu gosto de dar uma folha e falar, se vocês terminarem essa casa em 3 dias, vocês vão ganhar isso. Fácil, prático de entender. Tem um consultor muito famoso, que ele escreveu um livro muito famoso, que eu esqueci o nome, mas que ele testou. Olha pra você ver olha a diferença, como que o consultor salva uma empresa com uma coisa boba. Era uma empresa de minério, contratou esse consultor. Por quê? Porque tinha uma sede que não produzia nada. Tava ruim. O que ele fez? Tentou várias alternativas, nada dava certo. Porque os caras eram mineiro. Era tipo, é o famoso peão de obra, né? Que a gente brinca, assim, que é o cara que aguenta, pega no chifre do boi, como diz meu marido lá do Mato Grosso. Então, o que ele falou? Ele falou, gente, esse pessoal não vai responder uma planilha. Esse pessoal não adianta ficar vindo aqui fazer dinâmica motivacional, que eles vão jogar uma pedra aqui. Ele começou a pegar um carvão e escrever no chão. A mineradora top. 10 carrinhos hoje. Essa mineradora, 2 carrinhos. Aí no outro dia ele voltava. Mineradora top, 11. Essa aqui, 2. O que começou a acontecer? Sem ele falar nada, os mineiros começaram a falar, eu não quero ficar por baixo. Só pelo ego. Só pelo ego do painel. Uau. Eu falo pra você, eu testei muitas coisas, né, no mercado. Eu tive essa oportunidade, que eu trabalhei com o CFO. Então ele falava, muda esse número. Eu ia testando. Eu coloquei um painel de métrica para médicos, dentistas, melhorar resultado. No mês que eu tirava o painel, caía todos os resultados. As pessoas gostam de placar. Jogador de bola gosta de placar. Tem que ter placar. Olha. Placar dá trabalho, porque você vai ter que anotar o número lá, de quanto tempo, mas funciona. Por isso que eu gosto de fazer consultoria com alguém que está no office, porque esses são os tipos de coisa que uma pessoa no office pode fazer, entendeu? Isso é um estímulo sem você precisar estar chamando atenção, falando... Outra coisa, o cara não deu dinheiro. Só para os caras se tornarem a melhor localidade da mineração. Eu já trabalhei em empresas de vendas, empresas de carro, e também trabalhei de telefonia empresarial. E as empresas que eu trabalhava tinham os placar. Ó, fulano esse mês vendeu tanto, o outro... E eu posso dizer, o vendedor ele não vende por dinheiro, o vendedor vende para competir com outro vendedor. É verdade. Não é verdade? É verdade, é verdade. Ele Eu nunca vendi pensando no lucro, eu queria vender os números. Eu sou muito a favor, eu sou a pessoa dos números. Para mim é placar, é board, é só descobrir qual que funciona para sua empresa. Mas tipo assim, eu sou muito fã. Eu lembro de uma russa, que eu tive muito... russo é os filhos do Putin mesmo. Meu Deus. Implementar um processo. Por isso que eu falo que eu acho que é muito difícil eu não conseguir implementar um processo. Tipo, é muito difícil. Porque eu já tive que implementar processo com tanta nacionalidade, que eu já passei por tanto perrengue. Eu costumo falar, a melhor faculdade foi essa. E eu queria implementar, eu queria melhorar o número dessa pessoa. Ela trabalhava numa empresa, ela era tipo uma dentista. Nada. Não respondia nada, não fazia nada. Só que ela era super difícil de relacionamento, fazia várias... Eu tentei tudo, todos os good books. Nada funcionou com ela. Só que eu descobri que ela não gostava muito de uma pessoa na empresa. Tipo, é uma rivalzinha. Eu falei, quer saber? Vou pôr o nome dela do lado dessa pessoa e vou começar a fazer um painel de métrica. 2 meses. Uau. Ela se tornou a melhor em Se eu botasse... Eu gosto de colocar visual, né? Vermelho ou verde. Se ela tivesse abaixo da outra... E a outra, ela era a minha melhor achiever. Então, ela era a minha top performer. Ela passou ela. Eu fiquei impressionada. Eu sou muito adepta do board. Eu não encontrei nenhuma ferramenta melhor do que KPI, indicador e métrica. É você mostrar para a pessoa. Eu já tive em várias empresas, nos offices. É difícil um office que não tem um whiteboard. Muito difícil. A gente usa muito. Muito difícil, muito difícil. Muito difícil. É porque o americano é muito transparente. Eu fico vendo os brasileiros, eles têm medo de mostrar. Eu chego em empresa de venda que o vendedor não tem acesso ao número. Gente, tipo assim, eu costumo dizer, mostra o número e mostra a margem de lucro. Porque amanhã eles vão falar assim, Wagner, vou te ajudar aqui no surpreso que o lucro tá tão ruim. Entendeu? Não precisa ter medo de mostrar o lucro. Porque, às vezes, esse dia eu tava treinando uma empresa de limpeza residencial, eu comecei a colocar as casas, né, que a gente faz pra ver o lucro por casa e tal. Aí quando você põe todas as casas, deu tipo assim, 700 mil. Aí a menina que tava no office, você vê até o olho crescendo assim. Aí eu falei, agora eu vou te mostrar qual é a realidade dessa empresa e por que a gente precisa da sua ajuda. Aí eu fui colocando o labor, o material e tal, pra eu poder... Porque eu gosto sempre de ver o lucro da recompensa. 690 mil. Aí eu falei assim, então desses 600 e tantos mil, sobra 6%. Uau. Isso aqui é o que a dona leva para casa se você não me ajudar a pôr esse sistema. Porque, assim, a pessoa que está executando um processo, é chato o processo. O processo é chato. Então, se você não mostrar para ela que ela está ativa em alguma coisa, crescendo para algum lugar,
É chato. Agora, se você virar pra menina do office, igual eu treino uma menina no office, eu falo pra ela, ó, se você bater essa meta, eu consigo levar o seu salário pra cá. Acabou. Ela entende, ela vai entender como que ela faz pra aumentar o salário dela, entendeu? Entendi, Mas não. pra isso a gente tem que ser mais aberto, mostrar números e tal. Não, E é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Faz total sentido, faz total sentido. Bom, Fernanda, muito legal. Olha, eu queria ficar a noite inteira conversando contigo. E eu quero fazer um dia aqui, e eu vou te convidar para vir a gente fazer ao vivo. Agora, em 2026, eu quero fazer alguns podcasts ao vivo, porque daí as pessoas vão tirando dúvidas, vão fazendo perguntas. Vai ser um podcast mais longo, né? Mas, porque daí a gente tem que responder. Não, mas eu acho que vai ser bacana. Ajudar, mas esse assunto é muito interessante e eu acho... que seria muito legal estar falando mais, porque a falta de comunicação às vezes evita. Não é que tô fazendo propaganda para ti aqui, para te ganhar mais dinheiro, não tem nada a ver, que ganhe também, né? Mas eu quero dizer que às vezes, você, pelo que eu tô entendendo aqui o teu trabalho, e não tô puxando sardinha pro teu lado, não, deixar bem claro aqui, eu não sou de fazer isso, mas a gente reconhece que há uma deficiência, né? Eu como empreendedor aqui também, há uma deficiência de profissionais como você para estarem mostrando ali a realidade. E com certeza, né, depois de você ver tudo isso, organizar e seguir os processos que com certeza você passa, a empresa vai ser mais saudável, vai faturar mais, vai ficar... E geralmente você falou em 8 semanas, mas essas 8 semanas elas são subsequentes ou você tem um intervalo no atendimento? Dá um prazo off. Pega essa semana aqui, agora espera, faz esse trabalho, depois volta, como é que funciona? Eu costumo dizer assim, eu gosto de desmamar meus clientes, porque eu acho que eu fiz um bom trabalho quando vocês ficam bons sozinhos, ok? Então eu não sou centralizadora. Certo. Eu gosto muito de dar autonomia para o cliente continuar. Então eu faço atendimento por hora. Então tem cliente que fala, Fernanda, eu quero só resolver esse problema porque eu já implementei isso e isso, eu faço atendimento por hora. Mas o nosso pacote mais popular é esse premium. Por quê? Porque eu pego um pouco de tudo, né? A gente vai organizando os departamentos da empresa. É lógico que, por exemplo, eu faço esse pacote, eu fiz um pacote desse para uma empresa que fatura 300 mil de limpeza. Ela vai chegar em 770 mil. Então agora ela volta porque ela tem outras demandas. Certo. Então, por exemplo, com 300 mil ela não precisava ficar... Eu não gosto muito de enxugar gelo, sabe, Wagner? Eu gosto de fazer primeiro as tarefas que dão dinheiro. Isso é um grande problema que eu vejo. Tipo assim, com acesso à informação, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Tem gente... Às vezes eu pego empresa de limpeza, por exemplo. Cara, você limpa a casa da pessoa. A pessoa tem processo de corporação, tipo Santander. Aí não tá conseguindo fazer o que dá dinheiro? Ah, não, porque eu tenho que entregar esse certificado, eu tenho que fazer essa carta, eu tenho que entregar esse contrato. Eu falei, filha, você limpa a casa da pessoa. Entendeu? E aí eu tenho esse book desse tamanho, que é a cultura da minha empresa. Então é assim, primeiro, eu costumo falar, faz o arroz com feijão e aumenta a sua margem de lucro. Entende? E eu gosto muito da cultura americana nesse sentido empresarial, porque o americano é muito simples. Tipo assim, se você for ver, uma vez eu fiz uma consultoria com uma moça e eu mostrei a planilha que eu aprendi a usar de um CFO. Ela falou assim, eu não consigo usar, minha planilha brasileira é essa aqui. A planilha brasileira dela tinha 20 abas. Eu falei pra ela, bom, você não tem lucro há 3 anos. A sua planilha não tá funcionando, bebê. Entendeu? Eu não quero ser rude, mas não tá funcionando. Outra coisa, se você contratar uma menina para fazer essa planilha sua, você vai pagar umas 10 horas a mais por semana. 10 horas a mais a $20 a hora é muito dinheiro. Então, simplificar é ter lucro. Porque bons processos são processos que qualquer pessoa pode fazer. Entendeu? Sim, com certeza. Então, o alvo é 8 semanas pra gente pôr feijão com arroz. Certo. Pra gente fazer dinheiro. Fizemos dinheiro, aí às vezes eu volto para um cliente, Fernanda, agora eu vou precisar de um gerente. Monta para mim o schedule do gerente, as planilhas do gerente, o processo do gerente. Aí eu vou acompanhando os meus clientes. Mas assim, pegar uma empresa, botar o feijão com arroz pra gente crescer, ganhar dinheiro e faturar, é 8 semanas, entendeu? 8 semanas. Sem enfeitar, tipo, você não vai ter o código de cultura do Santander. Porque posso dizer, talvez você não precisa. Talvez não necessidade. Talvez você não precisa, porque eu acho que às vezes, como tem muita informação, Wagner, a gente tem que aprender. Tem um livro que eu super recomendo para empresário que chama Essencialismo. O essencialismo, se você for pegar Elon Musk, Mark Zuckerberg, é o código de vida deles. É fazer o que você precisa fazer para ter mais resultado. Tem que filtrar muita coisa, porque senão você vai ficar louco. Todo dia tem uma ideia nova para você na internet. Com certeza.
Então, como empresário, a gente não tem tempo. A gente tem que fazer o feijão com arroz. Legal, vou ler esse livro. Vou comprar esse livro. Tem em inglês, né? Não, tem em inglês, né? Daí tem em casa, né? Ele, que vai ser bom. Eu tinha uma pergunta aqui, daí eu falei do livro agora, eu esqueci que era... não, tudo bem. Você pega uma empresa que a pessoa tem, digamos, um número X de clientes. Tem 20 clientes. Você ajuda também ela a crescer o número de clientes? Sim, porque quando a gente fala de... Eu sempre começo com o financeiro. Falando do house cleaner. Por exemplo, vamos falar de limpeza. Como a gente começa como financeiro, a primeira coisa que eu falo é quanto que você quer faturar? Para onde você está querendo ir? Certo. Porque lembra do mapa. Claro. Se você me falar, Fernanda, eu quero 1 milhão. Eu tenho um mapa de 1 milhão. Se você vai executar, se você vai ter o estômago, né? Para fazer o que essa cliente minha fez. Por exemplo, essa cliente minha foi um processo de, acho que 16 meses. Ela dobrou o tamanho da empresa. Nossa. Mas ela fez tudo o que eu passei. E olha que ela é uma senhora que não domina a tecnologia, mas ela pegou. Esse é o meu mapa. E isso que eu achei interessante. Ela só focou naquilo também. Não ficou desviando, né? Entendi. Focou naquilo. Esse é o mapa, eu vou usar o mapa. Se você for fazer, tudo bem. Aí, eu coloquei a minha projeção financeira. Eu quero bater esse número. Agora, nós vamos quebrar ela na engenharia da estratégia de marketing. Beleza, o que nós vamos fazer para conseguir isso? Quantos clientes a gente precisa? Quantos leads? Aí a gente desenha uma estratégia, você começa a executar a estratégia. Tem parte da estratégia que a gente executa na consultoria. Eu te ensino qual carta mandar, o que fazer. E tem parte que eu falo, você vai precisar de uma empresa de marketing para fazer só isso aqui também. Você também não gastar muito, assim, entendeu? Aí fica mais fácil pro meu cliente respirar, absorver e trilhar esse mapa. Eu sou suspeita a falar, mas o meu marido tá aqui e eu tenho clientes que estão vendo, se você é meu cliente, manda aí um joinha. Mas assim, geralmente é muito difícil. O meu cliente, geralmente, eu faço a primeira reunião de precificação, eu volto no outro mês, já melhorou o lucro. Que coisa linda. Porque, tipo, é impossível. Se você precificar certo, e não é um mérito meu. O que eu fiz é pôr o placar na sua cara. Você é jogador, Wagner. Se eu pôr o placar na sua cara, você vai jogar bola. Com certeza. O cliente melhora por causa desses benchmarks. Então, basicamente, é isso. Tipo, eu consigo ajudar a pessoa desse nível, entendeu? Com certeza. Digamos, a se organizar, né? A se organizar e priorizar realmente aquilo que... Onde ir, né? Saber para onde ir. Você vai dar uma bússola, um mapa para a pessoa seguir. Um mapa para a pessoa seguir. Perfeito. Fernanda, eu adoraria ficar conversando contigo aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos dividir, vamos trazer ela de novo, né? Se ela aceitar vir, porque, olha, um papo desse aqui... Vai deixar uma deixa, né? Com certeza, vamos deixar. Então, ó, se tiver bastante comentário aqui abaixo e tudo mais, a Fernanda promete, né? Eu já estou prometendo por ela que ela vai votar, porque com certeza vai ser sucesso e a gente pode estar trazendo um pouco até da tua palestra lá, um pouco mais, né, de uma forma diferente, mas uma dinâmica diferente, para mostrar para as pessoas que, por sinal, próxima palestra que ela for, não perca, você que mora aqui em Massachusetts, que vale a pena. Foi bem legal, tá? Eu me identifiquei bastante, até falei para minha esposa de lá, eu tinha ligado mesmo. Olha, essa moça que subiu no palco agora eu vou levar no podcast, né? Eu te liguei e falei da Fernanda. Daí eu fui lá e a gente se conectou lá. O Alisson me apresentou você. Maravilha. Fernanda, aqui no Vida Inteligente a gente tem sempre um pedido para o nosso convidado. Deixar uma mensagem final para a gente encerrar o podcast. Nossa, uma mensagem final para encerrar o podcast, né? Então, entendendo que a gente tem brasileiros aqui e brasileiros no Brasil, né? Então, deixa eu pensar. Eu acredito que a mensagem que eu deixo pensando assim, né, em empresários é o seguinte: se você focar em descobrir a sua vocação, que Deus fez você para algo, por favor, não olhe para o seu vizinho, não olhe para o seu amigo, só porque ele abriu uma empresa, abra. Não, tira um tempo para focar. O que eu sou bom? O que todo mundo fala que eu sou bom? O que me incomoda no mundo? Tipo, nossa, eu detesto ver lixo na rua, entendeu? O que me incomoda? Os dons que eu tenho, tipo, não vai abrir uma empresa de música se você não sabe tocar. Então, pega isso, pega a sua vocação, seus dons, aquilo que te incomoda, que você gosta, e tenta desenvolver um negócio aí. E foca em ter lucro. Quando eu falo lucro, eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque acho que às vezes a pessoa pensa que é o lucro do Elon Musk. A gente não está falando de corporação gigante. O lucro para o pequeno empreendedor é sustentabilidade. Porque o lucro vai te ajudar a cuidar bem do funcionário, a respirar. Porque empreender é pauleira. Então, vamos supor, se eu ganho $1.000 como construtor, aí eu vou abrir uma empresa para ganhar $1.000, não abra. Porque você vai trabalhar o dobro do trabalho. Então, o lucro é o salário do empresário e a sustentabilidade da empresa. Então, busca a sua vocação. Deus te fez para fazer algo.
Não copie ninguém. E foque em organizar para ter lucro. E você vai ter uma boa empresa, independente do tamanho dela. Excelente. Olha, não tenho mais palavras. Forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a gente se vê no próximo episódio do Vida Inteligente na América.